Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos retomando as atividades do Baronicast. Eu sei que vocês estavam com saudades, depois de uma pausa necessária e programada, cá estamos novamente, né? Começando aqui, dá aquele friozinho na barriga por conta desses dias parados, mas aqui a gente vai retomar devagarinho. E hoje nós vamos trazer mais um episódio fora da curva para vocês, né? Estou muito feliz por essa pausa que a gente deu, mas olha só o nível que nós estamos agora, muito melhor, né? Reestruturamos todo o nosso podcast, todo o nosso cenário e, acima de tudo, a forma de trazer o melhor conteúdo para vocês, né? E claro, sempre com profissionais referências, né? Profissionais que têm gabarito e que têm muita experiência para contribuir com o conhecimento e aprendizado de você aí do outro lado. E não poderia ser diferente, né? Nós estamos aqui novamente hoje, agora para falar de Novembro Azul e, claro, esses dois convidados que têm experiência clínica e muito conhecimento sobre saúde masculina e que já foram os nossos convidados e estão aqui pela segunda vez, né? Estou muito feliz, não é fácil trazer esse pessoal aqui, porque vocês sabem que a correria da vida médica não é fácil, né? E viagens também de congresso, além de toda a parte clínica e família também, né? Então, estou aqui hoje para trazer para vocês o episódio 64 da retomada na nossa quarta temporada, né? E eu não poderia deixar de agradecer primeiro aos nossos parceiros, como sempre, que apoiam o nosso projeto desde o início. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Casa Branca. Então, se acostumem que vocês vão ouvir muito falar dos estúdios da Casa Branca. Agradecer ao meu amigo Wagner, que está apoiando o nosso projeto e que trouxe todo hoje o nosso escopo do projeto para cá, né? Pessoal, hoje nós vamos trazer uma temática muito legal, muito importante para a sociedade acreana, que é a questão do Novembro Azul e saúde masculina, né? Existem muitos mitos, muitos estereótipos, mas nós estamos aqui hoje com dois profissionais referências para quebrar alguns mitos e, claro, trazer muita clareza, muita informação legal de uma forma simples, né? Vocês têm experiência aí, um vasto conhecimento para trazer clareza acima de tudo para a população, né? Estou muito feliz por mais uma vez estar recebendo vocês aqui, que são duas pessoas que eu tenho um carinho e uma admiração e um respeito muito grande, Dr. Felipe Oliveira e Dr. Fernando de Assis, que vocês dispensam comentários. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 64 e se apresentem para a galera um pouquinho. Hoje o momento é de vocês aqui. Bom, obrigado, Baroni. É um prazer estar aqui, né? Queria te agradecer demais pela oportunidade. Eu sou Felipe, sou urologista, né? E estamos aqui para falar um pouco sobre um pouco de saúde do homem e tudo que envolve a urologia, falar um pouco sobre isso, esclarecer para as pessoas, né? E é isso. É isso aí. E aí, doutor? Prazer estar aqui pela segunda vez, Baroni. Parabéns pelo programa. Novembro é época da gente relembrar essas coisas, né? Importante. De trazer informação, porque é através de informação que a gente consegue melhorar o sistema de saúde como um todo, né? E aumentar aí a longevidade dos homens. Legal, show de bola. Tô vendo aqui que vocês, né, já tem um trabalho vindo se desenvolvendo nas redes sociais para trazer esclarecimento cada vez mais para a população. Tá um pouquinho mais leve, mais solto, a gente estava comentando aqui agora, o Felipão ainda está se estravando, né, Felipão? Sim, devagarinho, sim. Vai soltando aí. Né? Doutor Fernando tem uma vasta experiência aí na parte de lecionar, né, doutor? Já são quantos anos o senhor leciona? 30 anos. Então já tem um pouquinho mais aí de comunicação direta, né, Felipe? Felipe vai pegando o caminho devagarinho. O cara que está com 30 anos na sala de aula, ele tem um pouquinho já do outro lado também, né? Não dá nem para se falar, né? Eu estou aqui ainda travando, né? É isso aí. Mas a gente vai desenrolar aqui, a gente tem temas bem legais. Tem tantas coisas na saúde masculina que é importante a gente falar e às vezes a gente deixa passar despercebido. E é por isso a importância do Novembro Azul para reacender, né, essas ideias, né, e a gente trazer isso aqui. Eu queria começar um pouquinho, a gente às vezes conhecer um pouquinho mais da história de vocês. O Felipe é mais novo, mas o doutor Fernando tem quantos anos já de formação, atuando na parte clínica, doutor? Você tem uma vasta experiência para trazer aí para a gente, fala um pouquinho. Eu me formei na Federal do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, né, com 25 anos, e depois fui para São Paulo fazer residência, cirurgia geral, urologia, depois mestrado, doutorado, fiquei um tempo nos Estados Unidos também, fazendo uma parte do doutorado, foi feita lá na Universidade da Califórnia. Nesse intervalo já estava no Acre, entre mestrado e doutorado, e dou aula ali na UFAC desde a primeira turma do curso de medicina, né? E trabalhei no sistema público até metade desse ano e tenho minha atividade na clínica, lá no Instituto de Urologia, que é um instituto completo de urologia, a gente faz até pequenas cirurgias lá, né? E
sempre com esse trabalho também junto à maçonaria, tem trabalho social, e mesmo com os pacientes do SUS. Então, vocês já vão aí mais de 30 anos, se a gente for considerar o período da faculdade, né? Mais de 30 anos lidando, né? Com pessoas, cuidando de gente. Acima de tudo, cuidando de vidas, né? Talvez toda essa experiência já traz essa tranquilidade, né, Felipe? Para conversar, para falar. E quando começou a sua história com a urologia, doutor? Assim, tem alguma coisa que marcou? Um marco específico? Quando a gente está na faculdade, às vezes é difícil você decidir, né, Felipe? O que vai fazer, principalmente para quem gosta mesmo de medicina, Passando né? por várias especialidades. Porque quando você gosta de medicina, você fica na dúvida, tem muita coisa. Então, quando eu cheguei no meio da faculdade, ainda tinha muita coisa que eu queria fazer. Sabia que eu queria área cirúrgica, mas ainda gostava de tudo. Cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia abdominal. Gostava também de radiologia, inclusive fui professor de radiologia muitos anos na UFAC, né? Dei aula na disciplina de radiologia, porque eu gostava de ver imagem, ultrassom, tomografia. Então, às vezes é meio difícil a decisão. Mas no finalzinho, até por influência de um outro grande amigo, o Dr. Caio, que estava alguns anos na minha frente, ele falou, cara, dá uma olhada na urologia. A urologia é legal, cuida de homem, mulher, cuida de criança, adulto, idoso. Faz exame. Tem a parte de exames também, né? Que aí uma coisa que eu gosto. Então, ele me mostrou que a urologia podia abranger tudo isso daí. Eu falei, já que eu gosto de tudo, gosto de tratar criança, gosto de tratar idoso. Então, juntou ali a fome com a vontade de comer. Encaixou legal. E aí eu optei por fazer a prova de urologia, então, fiz a residência de urologia. Legal. Né? Hoje, para ser urologista, você precisa ter a prova. Você precisa ser residente, né? Você precisa fazer residenciamento. É uma obrigatoriedade. Diferente de algumas outras especialidades que você não precisa. Você pode fazer uma pós-graduação, mas na urologia você tem que passar lá pelo crivo de 3 anos de cirurgia geral, né, Felipe? E mais 3 de urologia. E eu acho que isso é tão fundamental para a vida do urologista, porque esse refinamento também, acredito que um refinamento também para o cara chegar cada vez mais preparado, né? Parece que não, mas isso daí te lança o urologista geral, né? Exatamente. Depois você tem que fazer o né? doutorado, mestrado, no meu caso fiz coisas depois também, então assim, isso não te deixa num lugar confortável, você ainda tem que ir. Legal. Né? Isso é muito importante, né? E o que é legal, a gente percebe, eu estou falando sobre a questão de teve a influência de um amigo, foi mais ou menos também assim com o Felipe, né? O Felipe sonhava em ser cardiologista, tem esse contratempo que você já me falou, e até mesmo depois do teu encontro com a urologia, tem também essa relação da influência, se não me engano, de um professor seu. Foi mais ou menos isso, Felipe? Eu estava comentando isso com o Fernando agora, que antes de começar aqui, que é isso, né? Você faz a faculdade, eu quis cardiologia por um tempo, acho que muita gente se apaixona por cardiologia quando tem o primeiro contato. E comigo não foi diferente, eu comecei a gostar. Mas lá pelo 4º, 5º ano, tendo aula com um professor de cirurgia geral, ele estava dando aula de cirurgia geral, mas ele era urologista. E foi isso, foi me chamando a atenção, fui conversando mais com ele e tal, e a gente tive essas mesmas conclusões com o Fernando. Você tem cirurgias pequenas, cirurgias grandes, trata de criança, mulher, homem, então é um negócio muito vasto. Faz exames, então eu comecei a olhar a urologia com outros olhos e comecei a gostar, né? Tudo que você vai entendendo, você vai começando a gostar mais e cá estou. E acaba se apaixonando, né? A urologia tem muito disso, cara. A urologia tem muito disso. Você começa a ver que é um negócio muito amplo, sabe? É muito amplo. Então, você vai fazendo, vai gostando e cá estou aí, urologista. E aí você vindo na população e cuidando tudo direitinho, né? Isso mesmo. Legal, bacana. Eu falo para os meus alunos, a gente precisa fazer o que a gente gosta, né? Você acha que isso é importante, né, doutor? Direto eles perguntam, doutor, qual que é a especialidade boa para fazer? Eu falei, faça alguma coisa que você goste, porque você tem que acordar todo dia. Exatamente. Tem que sair para trabalhar, deixar a família em casa. E aí quando o trabalho começa a virar um problema para você, puxa, vou ter que ir para o trabalho, vou ter que acordar para ir para o trabalho, aí não tem sentido, né? Então eu falei, faz o que você gosta, porque você ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro independente do que você quiser fazer. Se quiser fazer, você vai fazer qualquer profissão.
E até Tô falando porque, só de convenhamos, medicina. sejamos realistas. Tem dia que a gente vai estar cansado, Não, fala, pô, hoje eu tenho que trabalhar. Tem dia que o cara fala, pô, minha cama hoje seria bem melhor. Não tem assim? O cara tá há 30 anos fazendo isso. Quantas vezes já te tiraram de casa à noite, de madrugada, pra isso? Se você não gostar, cara, você sente em pânico. Eu vejo muito no Instagram do Felipe, que às vezes ele, por exemplo, naquele dia que você saiu daqui, eu acho que ia pra casa, da festa você já teve que ir lá no Hospital do Rio, porque já teve um negócio pra fazer lá. Tive uma torção de testículo, fui operar, cheguei em casa, era quase 11 horas. Logo quando eu cheguei no Acre, tem um caso interessante. Eu operei o cara que era cônsul do Peru aqui. Cônsul do Peru? Na época, logo quando eu cheguei, isso há 20 anos atrás. Ele era o cônsul do Peru que morava aqui, no Acre. Estava naquele processo de integração, né, rodovia do Peru e tal. E ele teve uma urgência, um cálculo para você operá-lo, assim, na correria. E acabamos ficando amigos, mas ali no momento de conhecê-lo, eu falei, o senhor trabalha com o quê? Ele falou, não trabalho. Eu nem sabia que ele era cônsul, né? Olha só. Ele falou, não trabalho. Eu falei, como assim, o senhor não trabalha? É herdeiro, né? Ele falou, não, é porque eu faço o que eu gosto, então eu não É trabalho. uma diversão pra mim. Ele era diplomata, né? E isso me marcou. E essa é a dica que eu dou, né? Que a gente fala para todo mundo. Faz o que gosta, independente. Porque nós estamos vivendo um momento que virou meio que uma moda, né? Esse negócio de medicina, aí abre faculdade de medicina em tudo quanto é lugar. Você vê que pessoas que não têm a mínima habilidade, a mínima vocação para fazer o negócio e estão fazendo e vão se frustrar, né? É muito triste você ver um jovem assim, né? No caminho da frustração, você sabe que aquele ali vai se frustrar, né? Então o negócio é fazer o que gosta e a vida é curta mesmo, tem que aproveitar. E o senhor falando aí, né, até pela sua experiência também como professor, lecionando muito tempo, eu acredito que para a geração de vocês que está à frente agora, olha para essa galera que está vindo agora, até mesmo a preocupação com a questão da formação, a qualidade da formação, né, dos profissionais que estão vindo. Poxa, que tipos de urologistas nós vamos ter daqui 5, 6, 7, 8 anos, depois que a galera forma, ele passa pela questão da residência, ou se ele entra mesmo na residência, porque quer queira ou não, para o médico, a diferença da pós-graduação e para a residência, o RQE, ou ele não ter o título de especialista, isso pesa muito e vocês, como estão mais à frente, se preocupam, porque quer queira ou não, leva o nome da urologia. Eu acho que deve ter essa preocupação, não tem? Tem, né, Felipe? Eu acho que, assim, eu comparado ao Fernando, sou recém-formado, né? Formei em neurologia em 2019 para 2020. O Fernando deve estar, e ainda dentro da universidade há tantos anos, ele deve ver isso de uma forma muito mais gritante, muito mais aos dia a dia ali, né? A olhos vistos, assim, né? Mas é algo que é perceptível, né? Essa questão da diferença de formação que vem acontecendo ao longo dos anos, né? Mas eu acho que o Fernando tem mais respaldo para comentar sobre isso. Ele está... Quantos anos você dá uma FAC? Não, desde a primeira turma, né? Primeira turma, então. Você deve perceber isso com muito mais... Mudou o perfil, né? A gente comenta muito isso. Durante a cirurgia, a gente... Às vezes está ali, naquela hora que não está tão puxado, tão tenso, você acaba, né, discutindo algum assunto, e principalmente antes, né? Antes ou depois da cirurgia ali, esperando, preparo. A gente comenta muito isso, né? O perfil do aluno de medicina também mudou. Sim, isso é fato. Não só por essa, eu vou usar uma palavra forte, mas é uma prostituição das escolas de medicina, né? Que a gente sabe que virou um negócio, né? Infelizmente, no país. E a questão das cotas também, é outro tema polêmico. Sem querer entrar no mérito, se a pessoa merece ou não a cota, não é isso que eu quero falar. Fatos, né? Mas o que levou as cotas, o que as cotas levaram, em uma grande parte, foi uma queda da qualidade dos alunos. Porque antes o vestibular era extremamente rigoroso, né? E era um funil muito mais apertado. Então, obviamente, se você tem um funil mais apertado, você vai ter uma seleção maior, né? Exatamente. Se você amplia a boca do funil, isso é natural, tá? Mais uma vez, não entro no mérito se é legal ter cota. Eu até acho algumas cotas justas, acho que... A gente não está advogando nem contra nem a favor, mas isso é um negócio que a gente vê. É um fato, né? Fato, né? Entendeu? Ninguém está aqui falando, discutindo essa questão, se deve ou se não deve, isso não é o mérito aqui. Sim. Mas que o perfil dos alunos mudou e tendeu a pior, isso é um fato. Sim, com certeza, não tem a dúvida, né? Infelizmente isso aconteceu. Eu vejo esses dois motivos aí. Uma ampla
multiplicação dessas escolas, algumas sem nenhuma estrutura. Sim, Né? acredito. Algumas, que você fala, não é possível, tem cidades no interior aí do país que não tem condição nenhuma de ter uma faculdade de medicina, né? Não tem um hospital-escola. Porque a medicina é muito prático, não dá para você ficar É a essência da medicina. estudando em boneco. Sim. Né, o tempo todo. O boneco serve para alguma outra atividade. Eu uso o boneco nas aulas para uma outra atividade. Demonstrar, às vezes, ali um negócio. Eu estive agora em São Paulo, no passado, eu fiz uma pós-graduação o ano inteiro em São Paulo, indo todo mês. E no último módulo, o hospital que a gente fazia a pós-graduação levou a gente para conhecer a faculdade que eles estavam abrindo. Não tem mais dissecção de cadáver, é todo num boneco. Se você quer ver como que é, você tem que estar tem um tablet imenso lá que te diz como que é e tal. Então, tipo, não Como tem se fosse mais... uma tela de TV dessa daqui, não né? tem mais aquele negócio ali de você ficar no laboratório lá, você dissecando. Não tem. Suturar ali o negócio, até porque o médico Pelo menos depois nessa faculdade, né? não vai Nessa suturar um faculdade. boneco, é um ser humano. Acho que algumas coisas vão precisar ser revistas e talvez com o tempo acaba. isso acaba voltando, algumas coisas vão acabar voltando ao que era antes, porque a gente está vendo o que gerou, né? Sim. Então, citando aí o que o Felipe falou sobre a dissecção de cadáveres, que a gente fazia, eram os cadáveres ou doados pela família, ou aquelas pessoas que não tinham família, né? E por algum motivo faleceram, era um respeito muito grande com o cadáver. Era exigido toda uma liturgia, né? Você ia preparado para entrar na sala de anatomia, ninguém falava alto, não tinha risada, não tinha brincadeira. não tinha brincadeira. Era um momento muito... É um momento de respeito, né? A gente né? tinha a oração que era feita, né? Antes de você violar o corpo do cadáver, então você tinha inclusive a bênção na época do meu caso foi um padre, disso, né? Um padre, um pastor, né? Abençoava ali o corpo que estava sendo que servia como instrumento ali para a gente aprender. Então, desde o primeiro impacto ali, logo no primeiro ano, você já tinha aquele respeito pelo corpo humano já sem vida, né? Cara, E aí quando você vê... Eu não sabia disso, é verdade. Era um ritual você dissecar um cadáver, você pôr a mão numa peça humana, né, sem vida, mas aquilo ali era um respeito enorme, né? Na hora do momento ali da sala de anatomia. Um respeito póstumo, pode-se dizer assim, né? Interessante. Tinha a missa, né, do cadáver, do ente falecido e no começo da disciplina e no final do ano um agradecimento, né? Até as famílias que não sabiam que o ente estava ali, né? A gente agradecia de qualquer forma. Então acho que essas coisas podem ser que seja, e com o tempo, sejam restabelecidas. Né? Interessante. E a relação professor e aluno, como é que é hoje em dia? Porque tem uma pergunta que eu quero fazer em cima disso, eu quero entender. Mudou também essa proximidade? Porque, por exemplo, às vezes tem muito a questão da hierarquia, né? O professor, o doutor Fernando, tal, tem tantos anos de estrada, o cara ele é mais bola baixa, ele se senhor e tal. Hoje em dia aquela coisa mais solta, você sabe que a molecada mais nova é uma pegada diferente, eu não sei tanto na Universidade Federal, mas às vezes no particular é mais assim. Pai, Felipe, eu queria fazer em cima disso porque eu tenho uma pergunta para falar. Felipe tem umas histórias boas que eu já ouvi dele falando como residente. Eu quero chegar lá, devagarinho, eu vou chegar lá. Deixa ele falar como residente. Eu quero trazer isso também, eu acho interessante. Todos nós temos algumas situações pertinentes e boas lembranças. Com o chefe, né? Porque era um respeito muito grande, né, Felipe? Pô, você chegar a falar com o chefe, né? A gente está falando de 10 anos atrás, os caras já eram 60ões. Então, você imagina quantos caras formaram. Os caras já eram 50, 60. Imagina quantos caras formaram. Tinha chefe meu que não falava com o residente do primeiro ano. Você falava tô te falando que tem essas Você falava com ele, você tinha a relevância dessa garrafa aqui. Não, tô te falando. Você não falava. Cara. A minha residência também. Só tinha um chefe lá que só o R4, que seria o quarto ano. Já no finalzinho ali. No final, Sim, R1. Ele não fala. Ele não fala. Tinha uma coisa que mesmo mais ou menos parecido com um quartel, né? Assim, né? No dia, eu nunca esqueço um dia, quem é da medicina da coloprocto sabe quem é, chama Mauro Pinho. Mauro Pinho é o cara que fez o tratado de coloproctologia, um cara assim de notável saber, digamos dizer assim, é um cara, o tratado de coloproctologia mais usado no Brasil, quem escreveu foi ele. Legal. E ele era um dos chefes da minha residência lá em Santa Catarina. Eu não sei o que aconteceu, já não lembro mais, tem muitos anos, mas parece que ele
ele era igual você, era muito envolvido com o negócio de parte acadêmica, de faculdade e tal. Aí o residente, o R1, eu acho, o R2 pediu alguma coisa para ele não fez. E ele fez queixa pro Mauro Pinho. Caraca. Cara, o Mauro Pinho falou, ele nem sabia o que era, ele não sabia direito qual era o papo que tinha acontecido, mas ele falou assim, ó, o acadêmico, que ele se mudou doutorando lá, tem que cumprir a ordem do R1. Se ele está pedindo é porque tem algum motivo para pedir e tem que fazer. O R1 tem que fazer o que o R2 mandou porque tem um motivo para ele estar pedindo. E se o chefe mandar para qualquer um de vocês, é indiscutível. Ele falou assim, ele já desenhava a hierarquia de uma forma que era incontestável, entendeu? Era incontestável, não tinha essa. O Mauro Pinho, eu lembro dele falando isso até hoje. Assim. Então a gente via isso acontecendo. Era muito marcada a hierarquia. Como é em quartel, né? Eu acho nesse. Mas até hoje eu vejo um pouco de exagero, né? Essa proximidade, eu acho que isso aí mudou para melhor. A gente é mais próximo hoje, né? Os alunos são mais próximos da gente. Legal, bacana. Né? E eu nunca tive problema assim de falta de respeito de aluno, assim, né? Não que eu me lembre assim, nunca ultrapassaram ali. Legal. A linha, né? Não perca isso também, né? Não, os caras eram muito era uma brutalidade. Era brutalidade. Foi por isso que eu perguntei. O Fernando se refere a uma história que um dia, tinha acabado de chegar na residência, tinha saído da faculdade de treino em residência. Aí um R2, que já era, o R1, então já era um R2, quer dizer, um cara que já tinha contato ali há mais de um ano com o pessoal. E ele teve uma aula para apresentar. E tá perdido, você está perdido. Na primeira semana você não sabe de nada, você só está ali comparecendo. Aí era um auditório imenso e o nosso chefe estava lá na frente. E o cara começou a dar aula e eu não vi nada de criticável na aula até então, estava tudo bem. O cara levantou assim, olhou para trás, no auditório imenso, olhou para trás e falou, pode parar. Essa aula aqui está abaixo da crítica. Para eu criticar essa aula tem que melhorar muito. Está todo mundo dispensado e saiu, foi embora. E até hoje eu não sei o que aconteceu por dessa aula. Cara, é embaçado mesmo. O cara encheu o olho de lágrimas. Pode destruir o cara. Se tiver emocional fraco, ferrou, né? Cara, interessante, né? Sempre tem essas histórias. E eu resolvi entrar um pouquinho nesse tema porque eu lembro que algumas vezes que eu conversei com o Felipe, eu vejo que ele tem uma relação de muita gratidão pelo senhor. Eu queria entender um pouquinho melhor. O Felipe, ele falou assim, cara, pô, Fernando, tudo aí que eu falo no seu nome, é tanto que quando eu falei assim, Felipe, eu estava pensando em fazer com um de vocês separado, depois um e o outro, mas, cara, acho que seria interessante trazer vocês dois, o que você acha? Pô, cara, minha relação com o doutor Fernando, de respeito, carinho, uma gratidão, que talvez nem ele saiba disso. Eu falei, cara, então traz isso pra gente, explica um pouquinho o que é essa relação e esse sentimento de gratidão que você tem por ele. Ele falou, acho que eu nunca nem falei isso. Eu acho que gratidão é uma das principais coisas que tem que ter. Eu acho que você tem que ser grato a quem te ajudou. Eu falo isso sem nenhum tipo de média. O Fernando, sem sombra de dúvida, foi uma das pessoas que mais me ajudou depois que eu vim para cá. Legal. Sem sombra de dúvida. Abriu caminhos para mim que eu não teria como... Eu não tinha nem percepção para saber para onde ir. O Fernando foi quem teve essa coisa para mim. Então, eu sou muito grato ao Fernando, muito grato. De uma forma que talvez ele não saiba o quão grato eu sou a ele. Ou mensurar isso. Porque é um negócio que ele não sabe que ele fez. Entendeu? Ele não sabe o que ele fez. E talvez nem foi porque ele teve o intuito, foi somente de ajudar, né? Pô, Felipe, eu não faria isso porque eu acho isso. Pô, o cara não tem obrigação de fazer isso, entendeu? Eu acabei de chegar aqui, ele não tem nenhuma relação comigo, mas então eu tenho essa gratidão, esse respeito pelo Fernando por diversos aspectos, mas um deles é principalmente esse. Ele me ajudou demais quando nem precisava ajudar, ele foi só ali um cara que... Solícito, né? Solícito e me ajudou muito, muito. Acho que eu vou comentar isso com você. Baroni, depois de algum tempo, né, dando aula, você vai ficando esperto, você bate o olho, você sabe, como diz a minha avó, você sabe quem presta e quem não presta. Tem feeling. E antes do Felipe chegar em Rio Branco, quando eu cheguei, quando ele chegou, eu já estava aqui há alguns anos. Você chegou há quanto tempo? 5 anos. 5 anos, então eu já estava com 15 anos aqui, né? Nesses 15 anos, vieram outros urologistas, né? Me procurar para fazer parte da equipe, e até o momento não tinha dado liga, né? O Felipe chegou e falou, se apresentou e tal, estou vindo do Rio de Janeiro e tal, acabando a residência, então você sente na hora,
né? Caráter, né? É o que manda. Você quer, A forma do cara você falar. quer estar junto de quem é parecido com você. Esse negócio oposto se atrai, mentira, né? É Você melhor quer tá ser mais junto, parecido para dar liga. Você né? quer estar junto de quem é parecido com você. Pode prestar atenção que seus amigos, né? Tem um negócio no ditado, né? Que você é uma mistura, a média dos seus 10 amigos, um negócio assim, né? 5 amigos. Então você acaba se aproximando das pessoas que se parecem com você. Então quando o Felipe chegou, se apresentou, eu falei, cara, faz o seguinte, eu acho que ele lembra disso. Nós temos alguns grupos de urologistas aqui. Cara, vá com todo mundo. E Passa por todo mundo. Passa por todo mundo e você vai se aproximar de quem você bateu. E o Felipe é um cara tão aberto que ele se aproximou de todo mundo e ele é amigo de todo mundo, como eu também. E foi assim. E as pessoas se ajudam mutuamente, né? Legal. Quando o Felipe chegou, e a gente precisa estar sempre com gente, apesar de eu estar lá num ambiente, né, de ensino, então sempre, o que me obriga a estar sempre atualizado, né, estudando, o Felipe trouxe uma coisa que talvez ele não saiba, mas mudou bastante a minha vida, né? Olha só, cara. Porque quando o Felipe, e aquilo ali naqueles intervalos entre uma cirurgia e outra, ele acompanhando a gente já e trazendo os pacientes para a gente operar junto, ele falou, Fernando, enucleação da próstata, você está fazendo enucleação da próstata? E eu já tinha ouvido falar, né? Nunca tinha tido oportunidade. Ele, não, Felipe, você sabe fazer? Não, mas os caras lá estão fazendo. Eu falei, cara, vamos tentar? E a gente começou de uma forma responsável e fomos estudar e entramos em contato com um cara que veio até aqui ensinar a gente e a gente começou o processo. Só para você entender, a enucleação, ela transforma uma cirurgia que era com corte, barriga aberta, numa coisa endoscópica, ou seja, você não viola a barriga para operar a próstata. Tá? De uma forma geral. Que era um negócio que me incomodava muito, que tem uma cirurgia para próstata que sangra muito, o paciente fica muito tempo internado. Quando a gente fala muito, é muito mesmo. É muito, tem que transfundir. Passa 5 dias, às vezes, internado 5 a 7, sangra pra caralho. São cirurgias para operar próstata gigantes, não é próstata grande, é próstata gigante. Acredito. E há muito tempo que eu estava querendo, falando, nossa, não é possível, não, vamos mudar esse drive, vamos... E o Felipe trouxe esse insight, pô, vamos fazer, vamos, e começamos a fazer. Resumindo a história, isso virou, a gente no meio do caminho encontrou uma dificuldade em questão de aparelhagem, né, para você poder tirar a próstata, você tem que moer ela, a gente não tinha os aparelhos aqui, e isso acabou que a gente criou um dispositivo e uma técnica para fazer isso, que foi em 2020, na pandemia, que me deu o primeiro insight assim de fazer. Então, eu falei com o Felipe participou dessa primeira cirurgia minha. A gente operou juntos e acabamos de publicar assim, oficialmente, né, essa técnica. Que legal. Esse mês foi publicado esse mês. Uma técnica inédita, né? Todo mundo já estava sabendo que o Twitter, um amigo meu colocou no Twitter, isso em 2020, e viralizou, né, a técnica. Então, já estava apresentando elas nos congressos desde 2020, então, entrou num protocolo de pesquisa, isso gerou a gente criou um aparelho para isso, foi para patente, aí teve o período da Anvisa, aquele segredo de indústria que ninguém podia ficar sabendo, mas o Felipe está desde o começo, inclusive publicamos o trabalho junto. Eu, ele, o Hétero, que é outro urologista que também foi ex-aluno da UFAC. Não, pessoal bom. O Mauro, que é um urologista antigo, né, que a gente opera até hoje junto, um cara muito bom. Então, você vê, ele acha que eu ajudei ele, mas ele me ajudou bastante, né? Então, as coisas são assim, troca. Só funciona também, Baroni, essas parcerias assim, se a troca for... Genuína, verdadeira. Quer dizer, ele acha que eu contribuí bastante, mas ele contribuiu bastante também. Então, não funciona de outra forma. É a mesma coisa um casamento, qualquer parceria comercial só funciona se os dois... Ambos os lados, uma via de mão dupla, né? Então ele acha que eu contribuo bastante, mas saiba ele que contribui bastante também, né? Cara, legal. Então a parceria só funciona porque os dois ganham. Interessante isso, né? E a gente vê hoje essa técnica de vocês
rodando o mundo, né, cara? E o quanto isso vem contribuir para a urologia? Não tenha dúvida, né? Eu vejo vocês postando, que eu acompanho muito o Instagram de vocês ali, é por vocês falam, né? Paciente submetido, tá, inoculação e tal, sem sangramento. Eu falei, cara, interessante. É porque, assim, talvez uma pessoa que não olhe, ou de 2020 para cá, a pessoa não tem essa noção, mas assim, era uma cirurgia que hoje a gente faz na quinta, na sexta, o paciente está de alta, muitas vezes sem sonda, já vai embora sem sonda e tal. Antigamente o cara ficava com 2 sondas, uma na barriga, outra pelo pênis, irrigando, sangrando pra caramba. Risco de infecção, aquela coisa. A enfermeira te liga de madrugada que obstruiu sonda e dá problema, você volta pro hospital. Hoje em dia não é realidade, você faz, no outro dia os caras vão de alta, você tira, o paciente vai de alta, você tira a sonda, tá tudo bonitinho e vai embora, entendeu? E vocês falando aí, vem uma coisa na minha cabeça assim, que a gente tem 2 momentos muito interessantes, né? A gente pega o Dr. Fernando já com uma estrada bem longa e o cara poder falar assim, cara, eu acho que eu não preciso mais, eu estou bem resolvido na minha vida, não tem mais por que bater cabeça, ficar na minha zona de conforto aqui tá bom. Né? Eu sou, não, cara, vamos pegar essa tua ideia e vamos botar em prática. E pega o Felipe, um cara mais novo, que pega e vem fazer esse processo de transformação e a gente pegar e ver isso aqui no Acre, cara. Isso é bem interessante, você rodar uma técnica, porque às vezes as pessoas não têm noção no mundo, lá fora, né? Uma técnica criada aqui no Acre, para o lojista estar aqui, rodando o mundo. Isso é uma coisa surreal. Eu acho um fato muito interessante. Quando muito surgiu bacana. a ideia, eu falei para o Héctor e para o Felipe. E os dois falaram, cara, vamos tentar dar certo, né? E obviamente isso passou, você não pode fazer ser humano de cobaia, então precisa passar por um, né? E aí tivemos um processo junto à universidade, abrimos um protocolo de pesquisa, mas assim, nenhum dos dois que tiveram comigo, os 3, o Mauro também, nenhum momento me desanimaram, porque no começo é difícil, até você acertar, demora, e tudo, e dá vontade de desistir, e assim... E é uma cirurgia, assim, a gente, quando vai fazendo muito, você começa, não é banalizar, mas você começa a achar que mas não é uma cirurgia que é complexa, ela tem sua complexidade, ela não é um negócio simples, então assim, quando você está curvando, você apanha muito, meu irmão. Você apanha, mas vai fazendo, vai insistindo, vai fazendo, vai ali, vai ajustando, né? Ajustando. Legal. Porque foram 2 coisas diferentes. O primeiro foi a criação da técnica, né? De você conseguir moer a próstata sem ter que abrir a barriga, né? Já existia uma técnica para moer pela uretra, mas era caro. Os hospitais que não tinham condição de comprar, o sistema público daquele jeito. E então esse insight foi legal. E depois desenvolveu o aparelho próprio para isso, né? Que começou a ser comercializado em maio, depois da liberação da Anvisa. E é esse aparelho que já está sendo vendido aí no Brasil e agora vai começar na América Latina, né? Vai ser vendido. Na Europa e Estados Unidos é mais difícil de entrar porque eles são bastante... Aí você entra numa coisa de guerra de produtos, de empresas grandes, né? Concorrer, mas a nossa técnica diminui o custo, né, Felipe? Em 8 vezes. Talvez Então, por isso que vai ter toda essa briga. vai ter briga. Não, mas não tem nem dúvida. Não tenha dúvida. E quanto custa a cama não nossa, tô falando a que usava no morcelador mesmo. Tradicional. Se você for colocar um aparelho todo, 8 vezes mais caro. Você vai colocar aí uma cânula de R$1.000, você pode colocar 8, 10 mil reais. Hoje você a diferença é muito grande. 8, 10 vezes menos esse valor. Talvez não seja tão interessante para a indústria farmacêutica, talvez. Não, a indústria faz o aparelho mesmo, né? São 2 indústrias fortes, uma americana e uma alemã, que quando eu fui apresentar esse aparelho mesmo em 2022, eu dei a palestra num congresso internacional de próstata, e quando eu desci do palco, lá do púlpito, os caras vieram me cercar no corredor, falaram que não ia dar certo e tal. Então a pressão é grande, você precisa aprender a lidar com isso também, né? Mas tem que ter resiliência, né? Você aprende isso na residência, ser resiliente. E vai. Mas é interessante, né? Sair daqui. Eu fui agora em Madrid, fui no Congresso Europeu, mostrar a técnica e o aparelho. Um japonês lá me perguntou, mas, cara, como é que você... Porque de onde surgiu essa ideia, né? Surgiu da necessidade. Se eu provavelmente estivesse em São Paulo, na Alemanha ou nos Estados Unidos, eu nunca iria pensar em fazer dessa forma a cirurgia, né? Zona de conforto, tudo ali. Você não precisa, né? Você cria... Tem tudo na mão, fazendo na linguagem da criança. Pela necessidade. Sim. Talvez se eu estivesse em São Paulo, muito possivelmente não ia, né, Felipe? São Paulo no Rio, a gente não ia ter essa necessidade de criar isso aí. Eu falo que a necessidade é a mãe da criatividade, então...
Não tem para onde correr, né? Interessante, é muito legal. Mas o interessante também disso tudo é que, primeiro, você não faz nada sozinho. Se você não tiver parceiro que te ajude, você não vai, porque tem hora que você dá aquela balançada, fala, não, vamos por aqui, vamos mudar. Né, Vamos mudar dessa forma, vamos rodar para lá Legal, e tal. cara. E Felipe, como é que fica na tua cabeça, cara? Qual o sentimento você tem de fazer essa diferença, apesar de tão novo na urologia? Eu falo novo assim, em comparação, por exemplo, a toda a experiência do Dr. Fernando, né? Mas a diferença que você já faz é somando a um protótipo, um aparelho desse, e que faz tanta diferença na urologia, né? Ainda mais em terras acreanas, que a gente sabe a diferença que é para os grandes centros, cara. Baroni, isso é de um orgulho muito grande, né? Porque nasceu aqui, né? Quer dizer, no Brasil e ainda no Acre, quer dizer, ainda num lugar como o nosso, com todas as dificuldades. Nasceu aqui e cara, assim, a gente foi muito contestado, porque queriam saber se deixava o paciente mais tempo de sonda, porque tem um furinho na bexiga e tal. E cara, isso é motivo de orgulho demais, assim, isso é motivo de orgulho demais. A gente perceber que a gente criou um negócio que possibilita que... Porque entenda, essa cirurgia, apesar de muito boa, ela tem um fator limitante. Você só faz próstatas muito grandes. Sim. Aí você pega aquele bolorô de próstata do tamanho de uma laranja e joga para dentro da bexiga. E agora vai fazer o que com isso lá dentro? Entendeu? Esse que é o aparelho está aí. É tirar esse material de dentro da bexiga de uma forma pouco invasiva, de uma forma que não traga dano para o paciente. Então, existe isso, a gente já fazia, nós chegamos a usar, quando a gente trouxe a técnica para cá, não foi, Fernando? Mas é um negócio muito, muito caro. Com isso, agora a gente faz um custo lá embaixo, então isso possibilita que a técnica seja usada em qualquer lugar, né? O médico consiga usar isso nos lugares mais remotos, consiga fazer essa cirurgia, ela se popularize. Né? Quer queira ou não, então não deixa de ser um processo de inclusão social até mesmo, claro, né? Claro. A gente consegue fazer essa cirurgia com um custo muito mais baixo, né? Você Legal. consegue fazer com que o cara lá nos... Imagina, a gente está no interior também, está no Acre, ou em outro interior, em outro lugar, outra realidade. Consiga fazer também, entendeu? Então, isso é uma realidade no Sul já, doutor, ou não? Em alguns lugares sim, tá? Né? E uma coisa também que os colegas mandam no WhatsApp, falou, Fernando, o cara lá em Curitiba, um em Goiânia, que eles têm outro aparelho que é mais caro, né? Ele fala, olha, eu tive que usar a sua técnica aqui, porque o meu aparelho, o carozão, o bonzão, ele quebrou no meio da cirurgia. E acontece. E aí acontece. E ninguém tem dois aparelhos. É difícil o cara ter dois aparelhos muito caros assim no hospital, né? Então ele, como ele já tinha visto a técnica divulgada num congresso, ele falou, eu usei a sua técnica, usei o teu aparelho, porque no momento do aperto lá o meu quebrou, usei a sua. Então vai popularizar, né? Porque você, América do Sul, África, nesses lugares mais pobres, 8 vezes menos faz diferença, né? Ou se faz. Então, mas é com o tempo, né? As pessoas vão conhecendo com o tempo a técnica e vai difundir. E aí, obviamente, você pode operar mais gente e fazer incluir mais pessoas, né? Legal, interessante, top. Vocês querem uma aguinha, aproveitar enquanto eu vou formulando a ideia aqui? Consegue mais água pra gente? Por favor, para os meninos dar uma respirada. Top. Aproveitando enquanto chega a água em cima nessa nossa ideia aqui, pensando um cara tá em ascendência, que nem você, crescendo, desenvolvendo cada vez mais, você pensa em ficar por aqui, você pensa em pegar novos ares, que às vezes o cara ele começa a crescer muito e fala, rapaz, eu acho que tá na hora de respirar novos ares. Como é que tá a cabeça do Felipe aqui no Acre? Eu não saio daqui mais de jeito nenhum, meu amigo. Já criando mesmo rápido. Já recebeu a plaquinha de sua cidadania? Eu nasci aqui. Você é aqui? Beleza. Minha família é daqui. Interessante. Quando eu saí daqui, eu saí antes da primeira turma da UFAC de Medicina. E fiz formação toda fora, né? Então, a questão era que eu estava em dúvida se eu voltava, né? Geralmente o que acontece. Eu tive um infortúnio familiar, tive que voltar, mas uma vez aqui, eu não saio mais daqui de jeito nenhum. Eu gosto daqui, aqui e sempre foi a minha casa. Legal. E hoje eu não... Porque eu morava no Rio, né? Eu fui ao Rio, cara, eu já nem gosto mais muito, assim, sabe como é que é? Tipo, você já mudou, já nem curto muito. Eu chego lá já querendo... Até porque o Rio também não tá fácil. O negócio tá embaçado, né, Felipe? Porque as coisas estão mais tranquilas ainda, né? Show. Pode servir, Carolzinha.
Legal, cara. Interessante. Top. E em cima disso, eu fico pensando aqui, né? A gente tá falando aqui, o Felipão se ir embora. Eu olho pro Dr. Fernando, né? O Dr. Fernando, a gente não tem aquela proximidade, mas é um cara que eu sempre acompanhei. Né? O Dr. Fernando, você sempre escuta falar dele pelos corredores, falar, o Dr. Fernando e tal. E sempre falaram muito a questão da sua humildade, simplicidade. E eu sempre olho pro senhor assim, um cara muito sereno, muito tranquilo, né? Às vezes, próprio conversando ali com o próprio Ricardo, que é seu compadre e tudo mais. E eu fico olhando um cara hoje com toda a história que o senhor construiu, né? Pelo que eu percebo, assim, o senhor tem um cara muito bem realizado com a sua família, sua esposa também. É uma excelentíssima médica, super renomada, conceituada e respeitada pelo que ela faz. Os 2 filhos que não anotei aqui, né? A Lara e o Gustavo. Eu fico pensando assim, hoje até mesmo, mundialmente sendo conhecido o Dr. Fernando, tem algo ainda que o senhor acha que falta o senhor realizar, ou que o senhor fala assim, cara, ainda me falta isso. Tem alguma coisa que falta na vida do Fernando? Eu estava comentando, eu não lembro com quem foi essa semana. Com a minha filha, inclusive, com a Lara. Com a Lara. Eu falei que ela estava ouvindo uma música que é do YouTube, que chama Still Haven't Found What I'm Looking For. Para mim, essa é a minha música. Porque ela fala isso. Para mim, é o espírito da vida. Você sempre está buscando alguma coisa, você tem que ser insatisfeito. Você tem que ser sempre um pouco insatisfeito. Grato, exatamente. Grato pelo que você tem, pelo que você conseguiu. Porque ingratidão, para mim, é um negócio muito chato. Então, você tem que ser grato porque você consegue ser feliz, né? Se você for grato por tudo que você conquistou. Mas sempre um pouquinho de palavra que eu usei agora, me fugiu aí, de você estar insatisfeito, um pouquinho de insatisfação é bom para te movimentar. Né? Foi o caso agora que acabamos de citar. Eu estava muito insatisfeito com aquele tipo de cirurgia, o paciente ficar 7, 10 dias internado. Falando, não é possível, né? A gente está no século XXI, ainda tem que ficar abrindo barriga para tirar a próstata. Quando eu cheguei aqui, ele e o Mauro reclamavam muito dessa cirurgia. Isso não dá, tem que melhorar, tem que achar uma solução. Então, assim, você tem que estar insatisfeito, grato, mas insatisfeito. Como eu sou grato pelo Acre, né? O Felipe é acriano do pé rachado mesmo, né? Daqui, família daqui. E o Acre me recebeu muito bem. Eu vim aqui pelas mãos do então senador Tião Viana. Eu não estou propaganda de nada, nada política. Contando os fatos, né? Que na verdade foi um cara que eu acho que mudou a história da medicina do Acre, independente de questões políticas. Né? Até nem sou muito do... Nem sou do... igual eu. Até não compactuo muito com a linha política, mas ele foi um cara que mudou a história do Acre, né? Ele fez bastante coisa. E eu vim pelas mãos dele aqui para fazer o transplante, na época, montar a equipe de transplante de rim, e acabei ficando, quer dizer, era um contrato de 3 anos e já estou aqui há 20, né? Interessante. Então você só fica num lugar quando você se sente bem, agraciado, bem, se sente, né, grato pelas coisas que acontecem e que aconteceram. Eu gosto do calor também, adoro São Paulo, mas o frio me mata, então eu gosto do calor. Em Santa Catarina um tempo horrível, frio é ruim. É horrível até. E meus filhos são crianças, cara. Meus filhos nasceram aqui. A minha esposa fez questão que eles nascessem aqui também, eu também. Na época que a Lara foi nascer, eu estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, né? Fiz uma parte lá. E a Carol, minha esposa, foi na época me visitar, já estava com barrigão. Falei, Carol, já fica aqui, né? Faltavam poucos meses para a neném nascer. Eu estou aqui, né? É difícil para eu voltar nesse momento. Ela, não, eu quero que minha filha nasça lá em Rio Branco, lá na nossa casa e tal. Aí eu vim alguns dias antes pro nascimento, fiquei um tempo. Mas a gente sempre teve essa ideia, né? De que eles nascessem aqui, que eles... Né, até uma forma da gente homenagear a cidade. Da mesma forma como foi agraciado com o título de cidadão a criança, fiquei muito honrado com isso, né, esse reconhecimento. Mas a gente fica bem onde a gente se sente bem, né? Legal. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar daqui, eu acho que é isso, acho que a gente se sente bem aqui. É uma cidade que você consegue resolver as coisas com... mais praticidade, facilidade. Você sai de casa mesmo. Chegar em casa rápido, né? E almoçar em casa com os filhos, né? Eu saio daqui em 5 minutos eu estou indo de casa, 10 minutos eu estou indo de casa. Então, assim, isso é maravilhoso. Cara, em São Paulo ele não tem como vir almoçar em casa. Ele pega logo o dia todo e depois volta. Felipe, se eu não me engano, você estava aqui semana passada, tua filha estuda lá do consultório lá. Você falou, cara, pegando minha filha aqui e tal, perto do consultório. Eu até trazei um pouco, porque eu tive que ir na feira cultural dela, né? Mas é do lado, pô. Então, assim, eu saio do consultório, que é ali na frente da fundação,
Aí eu vou ali na Solar Kids, que é ali do lado do... Pega o mesmo caminho, então, né? assim, é só uma volta, né? Tudo pertinho, né? Interessante. E essa vida como médico, né, até fugindo um pouquinho dessa questão técnica, mas a gente sabe que é muito corrido, né? Às vezes é plantão, é consultório, né, a própria família em casa. Desde a própria graduação, para passar desde a época do vestibular e tudo mais, vocês abrem mão de muitas coisas, né? Eu falo isso com propriedade porque eu tenho 2 irmãos médicos, um agora acabou de formar e quer ser urologista, né? Até fazendo a cabeça dele para vir pro Acre, mas a gente está nessa luta aí. Ele, não, porque aqui, não sei o que. Eu falei, cara, vem pro Acre, precisa de urologista aqui e tudo mais. E eu, quer queira ou não, conheço na prática como é que é a vida do médico, né? Vocês abrem mão de muitas coisas, às vezes para estar ali com a família, com o filho ou com a esposa, alguma coisa, ou até mesmo com um amigo, um momento seu, para poder estar servindo a população, servindo as pessoas, né? Então, quer queira ou não, essa praticidade no dia a dia também faz muita diferença para aproveitar alguns outros momenos, né? O médico não tem muita hora, né? Cirurgião não tem hora, dia, Toda né? hora é hora, né? Isso aí, obviamente, em certo momento cansa, né? Assim, você naturalmente fica cansado, né? Mas é da profissão, são ossos do ofício, né? Eu falo às vezes, brigava muito com os residentes, né? Sempre fui muito rigoroso com os residentes. Falei, cara, tá cansado, dá tempo de fazer outra coisa, vai fazer balé clássico. Se bem que balé clássico eu acho que é mais puxado do que residência, né? Eu brincava com eles, né? Fazer outra coisa mais light, né? Porque não tem jeito. É da profissão, não tem como você falar não. A pessoa está doente com dor, como é que você... Se você tiver condição de ajudar, como é que você não vai ajudar, né? Não tem. Mas faz parte do negócio. Indissociável. É indissociável, realmente. Né? Não tem como, né, cara? Importante, né? E aproveitar que a gente está aqui agora, vamos falar um pouquinho mais específico na parte técnica, a gente está falando tantas coisas aqui importantes, né? Mas falar sobre o que está movendo esse mês, né? Novembro Azul. Se a gente for pegar, todo mundo sabe o que significa o Novembro Azul, né? Mas eu queria saber da fala de vocês como especialistas e que tem assunto para abordar sobre isso, o que isso de fato, qual a importância do Novembro Azul? Se enfatizar sempre, por que tem que se enfatizar todos os meses, todo ano, né? A questão dessa campanha, dessa data. Eu acredito que o Novembro Azul, ele é fundamental para trazer o homem para o consultório, sabe? Assim, eu acho que de uma forma geral, a gente fala muito do câncer de próstata, realmente o câncer de próstata tem a sua relevância, é o segundo câncer mais incidente no homem, é o segundo câncer que mais mata, tudo. Então, assim, né, é inegável o olhar que tem que ter para o câncer de próstata. Mas é fundamental também, porque você traz o homem para o consultório. A menina é acostumada a ir no ginecologista desde muito jovem. Naturalidade, né? Quantos caras vão no seu consultório dizendo que tem 55 anos e nunca foram ao médico? É a primeira vez que o cara está indo lá, entendeu? É a primeira Acho vez que o meu o cara sogro, teve quantos anos, meu irmão? Meu sogro? Acho que ele nunca tinha ido no urologista, né? Nunca foi, levei lá no Felipe. Agora. Então, assim, eu acho que o Novembro Azul tem muito essa função. Obviamente, a gente não pode esquecer da questão da próstata, é óbvio, mas trazer o paciente para o consultório. É ali que você tem a oportunidade de dar um diagnóstico de diabetes, que o cara nunca olhou, uma hipertrigliceridemia, uma coisa. Que é tão importante quanto, né, Felipe? Entendeu? Então, assim, é importante essa campanha por vários motivos. E uma delas, na minha opinião, é colocar o homem de frente para o médico. Te dá a possibilidade de você olhar para aquele paciente, ver outras questões também. E a questão da próstata, por óbvio, né? Então, eu acredito que falar muito do Novembro Azul tem essa questão e também falar um pouco, desmistificar um pouco o tabu do toque retal, né? Que é um negócio que é um tabu, ninguém não tem como dizer que não é. Diminuiu muito, eu acredito que o Fernando, no início da época de urologia, devia ser um negócio muito mais difícil. É um paradoxo ainda. Mas eu percebo que diminuiu, eu que tenho menos tempo de formação percebo que diminuiu, eu acredito que ele percebeu muito mais. Mas ainda tem o paciente que não quer, independente de você negociar, conversar, o cara não quer, explica, o cara não quer. É menos, hoje é uma realidade menor, mas ainda tem. Então o Novembro Azul, ele, na minha opinião, é um negócio brilhante, assim, olhando por essa ótica, é brilhante, porque... É fato e válido, né? Exatamente. Legal. Barone, o homem acriano, ele vive 10 anos a menos do que o homem japonês. 10 anos. 10 anos a mim. Nossa, são 10 meses. São 10 anos. Não é um ano, são 10 anos. A diferença é muito grande, né?
Por isso, porque não tem hábito de fazer o diagnóstico precoce. Na maioria das doenças, se você fizer o diagnóstico no início, você tem cura ou você tem o controle. E o homem é diferente, né, da mulher. Essa diferença da mulher ariana para a mulher japonesa é bem menor. Por quê? Porque a mulher já é habituada, né? Geralmente a mãe leva a filha desde sempre. É instruída desde cedo, tem a né? questão da primeira menstruação. Então, aquele momento ali, se a mulher não tiver levado o ginecologista, a filha ao ginecologista, vai ser talvez nesse momento, né? E o homem não, vai passando batido, o cara chega com 40, 50 anos, nunca foi no urologista, às vezes até mais velho, né? Então, questão de cultura. Essas coisas estão mudando com o tempo, cada vez com isso daqui, é assim que muda, né? Com a informação, está sendo bem melhor. Logo quando eu cheguei no primeiro ano, o Dr. Guido Villamor, que é um cirurgião plástico, Sim. ele foi meu aluno e ele fez um trabalho, a gente fez um trabalho na época, do câncer de próstata, incidência de câncer de próstata aqui em Rio Branco. 75% dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata, naquela época, só 20 anos atrás, tinham doença avançada no diagnóstico. Isso era o inverso do que acontecia no Sul e Sudeste. Hoje, isso deve ter uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos o mesmo estudo na UFAC e vimos que a situação inverteu, ou seja, já inverteu. Hoje, a incidência de câncer de próstata avançado, diagnosticado, é mais ou menos a mesma do que tem no Sul e Sudeste. Isso é graças à informação. Né? Não tem outra forma, melhoria do acesso à saúde, né? Os caras mais preocupados. Então, o objetivo do Novembro Azul é esse, né? Você vê que o Novembro Azul não é só próstata, né? O pessoal da endocrinologia está fazendo diabetes no Novembro Azul, né? E eu costumo falar para os alunos e para os meus pacientes que, cara, se você não lembra do Novembro Azul, se você passou o Novembro Azul, tá? É uma outra data para você lembrar de fazer seus exames, é no mês do seu aniversário. Se dê de presente, sempre falo isso para eles, se dê de presente um check-up. Né? Eu falo isso porque eu faço isso. Todo aniversário. Até para aumentar a longevidade, se você eu faço isso mais. No mês do meu aniversário, eu tiro lá uns dias para fazer meus exames de rotina. Eu vou lá no meu cardiologista, faço o teste de esteira, Holter, os exames de sangue, né? Se dê de presente poucos dias que você vai, né, se afastar ali do trabalho, talvez 1 ou 2, para você fazer todos os exames. Programa que você faz tudo no mesmo dia. Hoje nós temos clínicas, você chega lá no Instituto de Urologia, se for lá, você faz tudo de uma vez. Tem clínicas em Rio Branco hoje que você consegue fazer isso. Além do Instituto de Urologia, tem outros lugares que você consegue ir lá num dia, faz tudo no mesmo... Resolve tudo, né? Resolve tudo no mesmo dia. Né? Então, não tem mais desculpa, vou ficar muito tempo fazendo exame, posso me ausentar do trabalho. Você está fazendo exame, vai ter um atestado médico, você estava lá comparecendo. Respaldar tudo direitinho. Então, hoje a história do homem é a seguinte, cara, temos que viver mais e viver com uma qualidade melhor. Você só faz isso diagnosticando as doenças no começo, né? De forma precoce, né? Por isso a importância. E a gente enfatizar que quando se fala Novembro Azul, não é só o câncer de próstata, né? E dentro desses estudos aqui, eu fui olhar, tem até a questão da hiperplasia, tudo mais, de próstata, tudo mais. As doenças cardiovasculares matam muito mais que próstata, né, Felipe? Isso é fato. Muito mais. Então, quando o cara vai lá no consultório do Dr. Felipe, ele não vai olhar só a próstata. Ele pediu o exame de sangue, ele viu o colesterol, triglicerídeo, ele sabe da pressão arterial, se o cara está, né? Vai pedir um exame de imagem, então não é só para isso, né? Hoje a gente está vivendo uma época que a gente chama dos incidentalomas, são os achados de doenças que são diagnosticadas incidentalmente. Você faz um exame para procurar uma coisa, acaba achando outra. Então é assim que é um jeito de escapar da morte precoce, você fazer os exames rápidos. Às vezes o cara acha que o urologista ele é só cirurgião, mas o cara tem que ter uma visão clínica global, entender como funciona todo o sistema do cara ali para poder alinhar. Como a gente falou no início, né? Por ser uma especialidade super ampla, né? Você trata de criança, você trata de mulher, você trata de adulto jovem, você tem que ter um conhecimento daquilo que mais incide naquelas faixas etárias, ali tem uma noção do que você está, né? Tem que pescar em todas as especialidades. Exatamente. Quando entra ali um paciente, você não está falando não entrou uma próstata, né? Entrou um paciente, um paciente que você tem que olhar, se às vezes o paciente, estou levantando 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro. Às vezes não é próstata, o cara está com diabetes descompensada, você tem que olhar se o cara nunca rastreou, nunca olhou. Então,
a urologia, você precisa necessariamente ter esse conhecimento um pouco mais global do paciente, você olhar o paciente de uma forma um pouco mais total, né? Totalizada, né? Porque é isso, não é uma próstata que está entrando, não é um rim, não é uma pedra. Uma outra coisa que os homens precisam ficar, assim, eu sempre digo quando tem oportunidade como essa aqui, é que o cara não pode pensar só nele. É muito egoísmo o cara não fazer os exames, sabia? Sim. De rotina todo ano. Porque na maioria das vezes o homem ainda é o arrimo da família. Sacerdote, ali o provedor. Às vezes aí o cara, por um vacilo de não ter feito os exames, tem uma doença e morre precocemente e deixa a família desestruturada, deixa os filhos. Assim. Mas é muito comum, né? É muito comum. Então, vai um apelo aos homens aqui, pensem. Né? Você não precisa pensar só em você, pensa no teu filho que está ali, que vai precisar de você por um bom tempo. Quanto mais tempo que você ficar com seu filho, melhor. Pensa o que aconteceria se você faltasse, né? Se você faltasse. Então, assim, é um pouquinho de egoísmo o cara não fazer os exames. Tem uma história, o Felipe falou aí de urinar várias vezes. Olha um dado interessante. Eu gosto desses casos assim. Olha um dado interessante. Quando a próstata aumenta, uma das coisas é que o cara começa a fazer xixi muitas vezes, durante o dia e a noite. Começa a acordar à noite. Ele acordava uma vez e começa a acordar 4, 5 vezes. Tem pacientes que acordam 10 vezes à noite. É o típico caso do paciente que diz que urina muito bem, né? Estou urinando muito bem, estou urinando várias vezes à noite. 8 vezes à noite. Fizeram um estudo há um tempo atrás, se não me engano, esse estudo foi feito na Inglaterra, que eles avaliaram a saúde da mulher do cara que tinha problema de próstata. Por quê? Toda hora que ele acorda para ir no banheiro, a parceira vai acordar, a mulher vai acordar. E isso interfere no sono dela, na qualidade de vida. Então, a conclusão que esse estudo chegou é que a mortalidade das mulheres que vivem com homem com problema de próstata era maior. Não só a mortalidade, mas a qualidade de vida. Porque você dorme mal, qualidade de vida vai embora. Você começa a ter um monte de problema, né? Questão hormonal e tudo mais. Então o cara acordando à noite não se prejudica só ele, não é só o sono dele que é ruim. Ele está afetando o sono da mulher também, né? Da parceira. Outro estudo interessante que mostrou que quanto mais principalmente os mais idosos, né? Eles estavam levantando muitas vezes para urinar. E o que acontecia? Você acorda, você não acorda totalmente, você estava dormindo, acorda, você fica meio sonolento. E o maior índice de fratura de bacia, de colo do fêmur, é paciente prostático, que ele escorrega no tapete do banheiro, não presta atenção à noite, né? Está meio sonolento, meio dormindo. Está funcionando legal, né? Então, o maior índice de fratura que ocorre no banheiro é porque o cara levantou para urinar à noite. O pessoal acha que às vezes é só falta de equilíbrio, fraqueza muscular, sarcopenia, né? Então uma coisa vai levando a outra, né? Eu nunca tinha tido esse olhar. Às vezes já tem uma hipotensãozinha postural ali, já fica meio tonto quando levanta e levanta muito. É associado a isso. Levanta muito. Interessante, cara, muito legal. Então o cara tem que pensar não só nele, né? Tem que pensar na estrutura familiar que ele... Importante isso, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Se você tiver algum caso também que você lembrar e tiver um relapsozinho, eu acho que é legal. Eu me amarro nesses casos de experiência de consultório, de clínica, centro cirúrgico, é legal. Esses dias eu achei uma coisa bem interessante. Tem um médico que acompanha ele, que é o Dr. Rafael Siqueira, o urologista, eu não sei se vocês conhecem. Ele trabalha muito em rede social, ele traz de uma forma bem fácil também a questão da urologia. E ele botou uma enquetezinha lá e eu caí na enquete. Eu falei, cara, interessante isso. Ele falou assim... Para a questão do rastreio do câncer de próstata, o que você acha que é o mais importante? Aí ele botou as enquetes lá, tinha assim, o toque retal, PSA, ultrassonografia ou a consulta com o urologista. A galera todinha foi lá e começou a botar PSA, ultrassom, toque retal, e a galera foi mal pra caramba. E eu falei, cara, olha como ainda há uma desinformação. Ele falou, galera, o mais importante ainda é a consulta com o urologista. E ele foi explicar e faz sentido. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa... Eu acho que nessa fala de vocês aqui já está enfatizando bem isso. Mas a ideia da resposta dele, a importância da consulta com o urologista, né? O peso que isso ainda tem, né? Bom, a medicina ela é baseada na história clínica. Tá? Isso é a base. Você não consegue fazer nada como é na fisioterapia. Você sabe muito bem. Total. Existe lá a história pregressa da doença, né, da moléstia atual, Isso. queixa principal e duração. Não tem como fugir dessa rotina. Depois vem o exame físico e depois exames complementares.
Então não tem sentido nenhum você colocar exame complementar na frente. Um exame de ultrassom, PSA, mesmo o toque retal, que é um exame físico, que só é feito depois de você fazer a anamnese, né, completa. E o que o Felipe falou, você não vai tratar a próstata, não tem como você olhar para um homem e ver só a próstata, é como um todo, né? Nem sempre vai ser preciso você repetir o PSA, nem sempre vai ser preciso você fazer o toque retal, não é toda vez que o cara precisa fazer o toque retal. O cara veio com o PSA um ano, outro ano diminuiu, será que vai ser importante? Então não é o protocolo. Será que vai ser necessário ele fazer o toque retal? Então você tem que pesar as coisas, né? E esse balanço, quem sabe é o A clínico. gente sempre fala isso, é que você, o paciente entra já com medo do toque. Então, nem sempre, né, a indicação do toque para aquele paciente que já está ali contigo acompanhando há algum tempo, isso é um negócio que a gente tem muito ali, muito de perto, né? Sim. Eu ia usar muito na mão, mas ia ficar um trocadilho, então tem muito de perto. Então a gente nem sempre precisa, que o Fernando falou, tá teu PSA ali, aí do nada o PSA baixou, pô, será que precisa mesmo fazer o toque? Será que... Então tem toda essa questão, né? Desmistificar essa questão do toque, e quando o paciente entra, você olha ele de uma forma geral, né? Você não olha só a próstata, não olha só o rim, não olha só a bexiga, né? E até porque se o cara não tiver cuidado, eu não sabia, né? Eu fui dentro dos meus estudos aqui, vendo na prática, o toque ele pode alterar a questão do exame do PSA. Então, às vezes, o toque, no momento que não devia ou mal orientado, pode até causar um falso positivo, por exemplo, da questão do câncer de próstata, ou não tem relação à ideia desse meu pensamento? Qualquer estímulo na próstata, né, você pode fazer com que o PSA Se altere. de alguma forma, né? Olha só que interessante. Então, andar a cavalo, andar de moto, bicicleta, esse tipo de coisa tende a subir Ejaculação o valor, também pode causar isso? Próstatas, porque assim, o PSA é feito por uma média, né? Então, se você uma próstata de tamanho médio tal, espera-se que tenha um PSA de aproximadamente tal. Próstatas muito grandes têm PSA também maior, porque tem mais próstata para produzir PSA. Então, o PSA é um número que ele é de uma interpretação muito sensível, né? Ele não é um número absoluto. Então, um PSA de 8 é câncer? Não, calma. Qual o tamanho da próstata? Ponderações, Como é que né? Então, tem toda uma questão. Então, por isso que a gente estava falando, a anamnese é importante, o exame físico é importante. Tudo é muito importante nessa questão. Interessante, Né? Bacana. Não dá para passar. A questão do exame, né? Assim, a gente tem essas orientações todas que o Felipe passou, né? Não ter relação 48 horas antes, andar de bicicleta e tal. O toque mesmo, se não for feita a massagem, né, da próxima, mas um toque, eleva muito pouco o PSA a ponto de ter que mudar a tua conduta. Né? Não vai mudar a tua conduta, impedir ou não uma biópsia, uma ressonância, né? Mas qualquer estímulo pode aumentar o PSA. E muito paciente às vezes fala, doutor, me dá um remédio para baixar o PSA. O PSA é um farol, ele guia a gente, né? Ele que vai guiar. Uma direção. E o PSA isolado, né, Felipe, ele não vai servir para nada. Interessa muito mais para a gente ver a evolução do exame, quanto que aumentou, a porcentagem de aumento, né, a relação do PSA, tem um PSA total, PSA ali, existem algumas relações, a densidade. Então o PSA só ali olhar, porque muito paciente às vezes até manda no WhatsApp, olha esse meu PSA aqui, se está tudo bem, né? O PSA isolado, assim, ele não tem sentido nenhum. O cara tenta ser um lógico, mas tá falando, pelo amor de Deus, me ajuda. E fica parecendo que você está, né, querendo. Não é, porque realmente aquilo ali é um número que não diz muito vasto ali negócio, da vida né? daquela forma. Então qual que é o seu PSA basal? Quanto que ele era quando você tinha 45 anos? Você precisa ter alguma coisa para você comparar, ver a evolução. Então não tem sentido você ver um número, assim, o meu PSA é tanto, eu estou tranquilo. Não, depende, às vezes é baixo e está... Às vezes o PSA está baixo, mas você está no nível de perigo, ele subiu, teve uma subida de um ano para o outro. PSA normal, vamos supor, a gente tolera até 4, vamos supor, 4. Uhum. O paciente tinha um PSA de 1 a vida toda, do nada fez um PSA, deu 3. Então, continua dentro da faixa normal, mas, subiu muito, o que aconteceu? Vamos fazer uma analisada aqui, então, né? É um farol, e a gente não deve baixar ele... Artificialmente, né? Exato, com medicamento, né? Não, me dá um remédio para baixar o PSA. Não, aquilo está guiando a gente, deixa ele mostrar o caminho. A gente até consegue, existe, mas a gente tem que ter o controle de que nada de ruim está acontecendo ali, né? Vocês já sofreram entre aspas, né? Falando figuramente, mas tem algum caso que marcou vocês assim com relação ao preconceito do paciente de toque,
A gente sabe, por exemplo, aquele showzinho mais tradicional, às vezes vem do interior. Eu digo isso por conhecimento de causa do meu sogro. Ele tinha um preconceito absurdo. Não, aqui ninguém toca, alguma coisa. Sempre tem, não tem essas coisas? Sempre. As coisas assim, pô, doutor, aqui não vai. Sempre. Brincadeira também tem. Eu me lembro de um... Isso é piada, mas isso aconteceu comigo. Essa piada é antiga, mas aconteceu comigo aqui no Acre. Eu fui fazendo um exame do toque num policial, ele arrancou a arma e falou, doutor, o senhor conhece essa arma? Eu falei, não conheço muito sobre armas e tal. Ó, isso aqui é uma Taurus, não sei o quê, a penetração dessa bala é não sei quantos metros, a velocidade, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, tá. Não, estou te ensinando isso porque o senhor vai fazer o toque. Se eu manifestar qualquer sinal de alegria, o senhor manda... Prega fogo. Né? Tá nas suas mãos. Brincando. Então, brincadeira sempre é saudável, né? É legal. Até né? Dá pra quebrar um gelo também ali, Pô, né? doutor, não vai colocar nenhuma musiquinha, apagar a luz, né? Apaga a luz, manda flores, vai mandar flores depois. Manda um bombom pra mim depois e tal. Sempre tem. Eu ganhei um vinho e ficou no consultório, aqui atrás, assim, como tá essa garrafa aqui, aqui atrás. O paciente sempre dizia, então esse vinho que a gente vai tomar antes. Sempre tem que ter essas coisas. Mas isso é legal. Eu acho que às vezes toda a questão do conhecimento que vocês têm ali passa mais segurança e também quebra o gelo. Isso é importante, que a gente sabe que também faço no outro. Não é fácil pro cara, né? Não tem o costume disso. É um ou outro que não quer. Agora, quando você, né, Felipe, quando você explica direitinho, até esses, né, os senhores mais de idade, com menos informação, a hora que você explica a importância, é difícil o cara falar não. Não, você consegue dissuadir bem o paciente. Eu comentei isso esses dias, eu falei assim, hoje em dia, quando você explica, quando você se dá o trabalho de explicar o risco que ele assume em não fazer, o cara entende, né? Ele geralmente... Cara, isso é legal, porque assim, eu nunca tinha visto uma consulta urológica passada e recentemente eu levei meu sogro lá com o Felipe. E a forma como o Felipe foi falando para ele ali, ele tinha saído de casa com um preconceito absurdo, cara. Ele falou, cara, ninguém vai tocar aqui, ninguém vai fazer porra nenhuma. Ele falou assim, falei, calma, vamos lá e tal. E na hora eu cheguei, hoje é com homem, agora vamos ver se tem macho mesmo. Aí na hora que o Felipe começou a explicar, e a forma como ele falou, por exemplo, a forma como eu acho que o profissional se posiciona em não mostrar interesse em fazer, dizer, cara, fica a seu critério, não é obrigado, a gente tá aqui e tal. A minha hora falou assim, não, eu quero fazer. Porque às vezes quando você fica forçando, parece que é algo que quebra ali o padrão. Então quando você fala, cara, não é obrigatório, é uma forma melhor, porque eu acho que a importância disso. Ele mesmo se posicionou, não, eu quero fazer, não tem problema não, o importante é a gente fazer. Eu falei, o cara tá aberto a... todo mundo pergunta, mas tem tanta coisa moderna, né? Hoje já tem cirurgia, você opera um cara, você tá aqui no Acre, consegue operar um cara lá na Malásia, tem tanta coisa moderna, ainda não inventaram outro método. Vai ser difícil substituir a sensibilidade humana, né? Tá? Mesmo eu acredito robótica e tudo mais. Eu acredito que pode ser que para frente, né? Consigam descobrir alguma coisa, mas a sensibilidade humana ainda faz a diferença, né? Às vezes você está com um exame teoricamente normal, faz o exame do toque, sente lá um carocinho, né? Interessante. Então ainda não tem alguma coisa para substituir isso. Legal, bacana. Aí a importância de tomar. E o cara curtiu a consulta, Ele achou bem legal, inclusive tem que fazer o retorno dele lá. Porque você tem que passar a ideia para o paciente de que você que aquilo não é estupro, né, Fernando? Que o cara vai ali que ele tem que entender que aquilo é importante para ele, né? É importante para ele, na verdade. Então você tem que passar essa ideia. O exame ginecológico é muito mais confortável. Eu falo isso toda vez. Fazer aquele Papa Nicolau é uma coisa. Eu falo isso toda vez. Desconfortável. Eu acho as mulheres relatam isso. O ginecologista, o que a mulher passa na mão do ginecologista. Cara, e eu ouvi isso da boca do ginecologista. Tem alguns amigos ginecologistas, eles falam isso. É desconfortável, as mulheres reclamam. Por mais profissional, né, que o cara seja, delicado e tudo mais, né? É isso mesmo, né? Interessante, bacana, né? E a gente falando isso, eu estava enfatizando sobre a questão de, ainda mais conhecendo a realidade do Acre, a questão educacional, eu acho que tem um peso muito grande, quanto melhor o nível de escolaridade, maior o entendimento também, né? Em cima disso, eu dando uma estudada mais sobre esse mundo, é sobre a questão que eu particularmente não sabia, mas o urologista também, ele trata da saúde da mulher, né? Existe muito caso de doenças miccionais que passa pelo urologista, ele tem uma responsabilidade. Porque as pessoas acham que o ginecologista trata a saúde da mulher, o urologista somente a saúde do homem. E não é assim, vocês também tratam alguns casos de doença na saúde da mulher, né? Há uma procura, por exemplo, nos consultórios, na parte ambulatorial das mulheres, com relação ao atendimento com vocês, ou como é que é essa demanda aqui no Acre?
Na maioria das vezes, vem encaminhado, né, do ginecologista. Mas a gente até brincou no começo aqui, tendo rim e bexiga, Tá é dentro. o urologista, né? É a mulher, se tem rim e bexiga, Vai fugir, ter. né? Então o urologista cuida da doença anatômica, né, do rim, os tumores, cistos, pedras, né? E o nefrologista da parte funcional, do funcionamento do órgão, né? Doenças que afetam o funcionamento, perda da função renal, as inflamações. E o urologista mais da parte cirúrgica, quando envolve cirurgia, né? E da bexiga, não. Da bexiga a gente vê toda a parte funcional também, não só a parte anatômica, né? Tumores, pedras e cistos, mas também o funcionamento da bexiga, né? A gente faz um exame aqui, né, o estudo urodinâmico, que é Sim. padrão para identificar esse tipo de patologia, mas realmente a gente recebe o paciente mais do ginecologista, né? Mas interessante. Mas cuida de tudo, né? É, né? E eu acredito que o carro-chefe de vocês hoje nos atendimentos deve ser a questão da litíase, que a gente fala um termo mais técnico, que é a questão do cálculo renal, pedra renal. Isso é, eu acho que é carro-chefe no dia a dia do urologista, ou não é a realidade de vocês? Na minha realidade é a próstata. É a próstata? É a próstata. Na minha mesmo? realidade é a próstata. Eu achei que Você era sabe- questão de pedra nos rins, Você cara. sabe que não é? Sabe por que aqui no Acre não é? Em Brasília é. Em Brasília Sabe por quê? Porque aqui é calor, mas é úmido. Isso te obriga, você tem a sensação do calor, né? você sente o calor aqui. Então, a gente bebe mais água quando tem Faz umidade. sentido. Faz sentido. Lá em Brasília, por exemplo, é quente e seco, então você não sente muito calor, você não sente muita vontade de beber Transpira água. menos, né? Então, lá na região centro-oeste, a incidência de cálculo é maior do que aqui, bem maior. Então, aqui na região amazônica, é calor tudo, mas você está sempre bebendo água, você está sempre com aquela sensação de que está Transpirando muito. Né? transpirando, né? E a umidade dá essa sensação. Então, não é tão frequente o cálculo aqui como em outras regiões mais Faz secas. sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tiro por São Paulo, todas as vezes que eu vou para São Paulo lá eu bebo bem menos água, cara. Tempo mais frio, mais úmido ali, você nem lembra de tomar E água. tem uma questão também que quando você viaja, você muda teus hábitos, você sai de casa, você muda a tua rotina, também diminui, né, a frequência que você bebe água, né? Então, mas aqui o carro-chefe do consultório, acredito que do Fernando também, é próstata, com certeza. Agora, sabe por quê? Desculpa. Sabe uma coisa que tem aumentado a incidência de cálculo aqui na nossa região aqui, principalmente no Acre, é a obesidade. Obesidade? A população do Acre está ficando extremamente obesa. A obesidade está aumentando significativamente no Acre. E a obesidade tem relação direta com a formação de cálculo, tá? Então o gordinho ele tem mais pedra do que o magro. Verdade. Olha Né? A gente espera que isso né, mude por conta dessa onda, dessas canetas emagrecedoras, dessa onda fitness, né, que está vivendo. Então a população mundial está perdendo peso, né? Importante Isso está né? influenciando até na aviação civil e tal, porque tem mais peso nos aviões, né? Já tem estudos mostrando isso, que você tem menos peso nos aviões, né? Tomara que eles abaixem o preço da passagem, né? Para gastar menos gasolina para levar o pessoal mais magro, né? Então a gente espera que essa onda fitness e essa onda de emagrecimento atinja aqui também, né? Mas o que nós estamos vivendo hoje, um aumento importante da obesidade e o aumento da incidência de cálculo, por conta da obesidade. Interessante, né? Por isso a importância da questão da perda de peso, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, até anotei aqui. Interessante. O senhor falou sobre a questão de canetas emagrecedoras, tem algum ponto, a gente sabe que isso é muito atual, está muito no dia a dia, a doutora Carolina fala bastante na parte de endocrinologia, relação direta ou indireta, algum contraponto dentro da urologia com relação à questão das canetas emagrecedoras, ou não tem nenhuma... Porque a gente sabe que aqui e acolá tem uns contrapontos, né? Não sou a favor disso, não uso, como às vezes tem, por exemplo, a briga com a questão dos anabolizantes e tudo mais. As canetas emagrecedoras, elas interferem ou elas ajudam de alguma forma a questão dentro da urologia ou não? Eu acho que quando você fala das canetas emagrecedoras, você está usando a tecnologia a teu favor. É um negócio que comprovadamente faz perder peso, te tira de fatores de risco como diabetes, cálculo, um monte de coisa. Já a gente falar de anabolizante é outra questão, você está administrando hormônio, né? E o que a gente é contra não é o hormônio. Eu e o Fernando, a gente tem a mesma linha com relação a isso. Não é o hormônio, assim, ninguém demoniza o hormônio, isso não tem a questão. A questão é que não há indicação de testosterona, eu falei isso para você, acho que na última vez que conversamos, não há indicação de testosterona para fins estéticos, isso não existe, não tem isso de você usar porque... Algo muito sério, né, filho? Você desregula um eixo
absurdo, entendeu? E hoje todo o problema do mundo é testosterona, quer dizer, o cara não tem mais ansiedade, o cara não tem mais problema, o cara não dorme mal porque está preocupado. Tudo é falta de testosterona, entendeu? Então, faz-se uso de forma indiscriminada e isso traz diversos níveis de problema para o paciente, né? Eu acredito que o Fernando deva se deparar com isso tanto quanto eu, que é o paciente que chega no consultório, que está usando testosterona já há não sei quanto tempo, totalmente inibido o eixo, chega lá para tentar parar de usar testosterona, porque agora já usa há 2 anos ininterruptamente, mais, né? Entendeu? Porque está infértil, está com hipogonadismo agora, a gente vai ter que ver como é que faz. Então, isso é uma coisa que, na minha opinião, usada de forma indiscriminada, é um problema absurdo. Já as canetas emagrecedoras, não, né? Eu tive agora em São Paulo recentemente conversando com um cardiologista, ele falou que já tem 2 anos que ele não indica a cirurgia bariátrica, não é que ele não indica, ele não fala de cirurgia bariátrica para um paciente, né? Então, assim, são 2 drogas, mas que falam de coisas diferentes. Uma é a caneta emagrecedora, que até que se prova o contrário, está sendo um grande ganho assim, para a sociedade. E a testosterona, que também é um excelente hormônio, é um negócio que, quando bem utilizado, você muda a realidade da vida do paciente. Tão fundamental para a saúde, né? Mas, quando feito de forma indiscriminada, que hoje é a maior parte dos casos é feito de forma indiscriminada, infelizmente traz mais problema do que qualquer outra coisa, entendeu? O Felipe falou tudo. O atleta e o magro, ele tem uma performance sexual melhor. Tá? Então, muito homem às vezes vai procurar a gente, né, Felipe? Porque quero melhorar a performance, a ereção não está boa. Então, resumindo, o magro e o atleta, ele tem uma performance sexual melhor, ele tem, né, libera mais endorfina, tem mais prazer ali e melhor vascularização peniana. Sim. Ele consegue uma performance melhor. E as canetas, se o cara emagrecer, obviamente ele vai se sentir melhor. E o hormônio é isso que o Felipe falou. Nós estamos numa epidemia, né? O que chega de paciente... Uma grosseria. Uma grosseria. Um negócio gigantesco, né? Assim, é um negócio que você... o cara olha pra você. O cara olha pra você e te passa a testosterona. O cara olha pra você. O cara não te... Um mínimo de critério. Tem gente que não... Tem médicos que prescrevem testosterona sem pedir exame antes. É isso que eu tô falando. Até para não produzir prova contra si. Sabia disso? Eu falo, mas fulano de tal, né, o doutor tal, ele passou testosterona, mas estava quanto a sua testosterona? Não, ele nunca pediu a testosterona. Só passou. Pediu depois. Né? Não, ele pede para ele não produzir prova contra isso, porque ele vai estar se pedir, carimbado. Porque se pede o exame antes e depois o cara tem algum problema, porque geralmente ele procura o urologista quando ele tem problema. E já não é uma forma preventiva, né? O que tem dado dó são dos jovens que estão ficando inférteis por conta disso. Então ele vai lá querendo engravidar, fiz uso de testosterona por 1 ano, 1 mês, às vezes uma dose é suficiente, tá? É menos comum, mas às vezes uma dose pode bloquear o seu eixo, você para de produzir espermatozoide, né? Não consegue engravidar. E aí, às vezes o colega, o mau colega, ele nem pede o exame para não se incriminar, porque se você pede o exame antes, deixa eu ver seu exame antes. Tá aqui, doutor. Peraí, estava normal, por que você usou testosterona? Então, tem colegas que nem pedem o exame antes, mas virou uma epidemia. Minha esposa endócrina, a gente discute muito isso. Mas é o seguinte, é meia culpa, né? Porque, todo mundo hoje tem informação, sabe que esse troço não faz bem. Se você não estiver precisando tomar testosterona... em rede social também, né? Poxa, se você não está precisando de testosterona, para que você vai tomar, né? Se você vai tomar... Você sabe, os riscos assim, de infertilidade são grandes, né? De disfunção erétil, depois fica dependente daquele troço, né? Mas e o risco cardiovascular? Você chega com o coração desse tamanho, infartando. Esse daí ainda é um risco que, o cara vai viver, né? E do risco cardiovascular, que o cara chega lá com uma moranga dentro do tórax. Porque, hipertrofia cardíaca e tudo mais. Né? A disfunção cardiovascular isso grave. Tem contribuído, não sei se é a área de vocês, mas é contribuído para essas formas de mortes tão abruptas de jovens tão novos, né? Todo dia você vê alguém morrendo. Cara com 25, 30 anos, 35 anos morrendo de infarto agudo do miocárdio, né? Interessante. Doses altíssimas, né? Então eu tenho muita pena quando o cara tá assim querendo...
querendo engravidar e não consegue, porque já envolve outra pessoa, que é a esposa, a namorada, aí, poxa, por um... Eu tive agora um caso, paciente com uso daqueles pellets, aqueles chips, aqueles pellets que o cara põe. Não, porque ele falou que ia deixar minha testosterona só em 800. Pô, só em 800. Só em 800 é o limite superior. E quem diz que precisa estar lá, testosterona, entendeu? E como é que sabe? Qual é a liberação? Como é que é isso? Bicho, a gente vê umas grosserias assim. É uma epidemia, né? É. Espera que... Cara, é interessante isso, porque vocês estavam falando aí, e foi em cima disso que eu formulei uma pergunta que eu achei interessante. A gente está vendo cada vez mais jovens inférteis, a saúde masculina e pessoas cada vez mais jovens, fragilizada, e tem se atribuído muito também a questão de doenças psiquiátricas, alguns outros fatores. Vocês devem se perguntar, cara, se questionar o que tem contribuído tanto para essa questão, né? Tem fatores específicos, listados? O Felipe falou um negócio interessante. Nem tudo é falta de testosterona, né? Nem tudo, né? Nem tudo. Às vezes o cara está depressivo, ansioso e não está tendo mal. As doenças psiquiátricas, elas colaboram para isso? O cara está dormindo mal, está com problema no casamento. O cara está dormindo mal, está com problema no casamento, está acima do peso e chega num consultório pedindo testosterona porque não está conseguindo ter uma boa ereção. É claro que ele não vai ter uma boa ereção, meu amigo. Você está contribuindo para isso, o que você quer, né, cara? Ele é um maníaco, como o cara consegue ter uma, entendeu? Então assim, mesmo. aí chega lá pedindo testosterona. Você pode fazer um caminhão de testosterona num cara desse, não vai melhorar, só vai trazer efeito colateral e... Expor o cara até risco de vida, talvez, né? Sim. Entendeu? Então a gente tem muito disso, né? Mas e telas, né, cara? Cara, as telas têm mudado aí o perfil, principalmente dos jovens, né? Uhum. Então, uso abusivo de tela, uso abusivo de pornografia. Então, Isso também contribui, né? Muito para a falta do do desempenho sexual, né? Porque é muito mais confortável ele se realizar sozinho, vendo um filme, é muito mais simples do que você envolver uma outra pessoa, né? Junto, para ter o prazer ali compactuado, né? E o uso de tela tem gerado muita ansiedade, aquele negócio de você ficar no scroll ali, com o dedinho ali, tem mudado o perfil psiquiátrico da população. É bem profundo mesmo, né, cara? Cara, Dá vários estudos sobre isso, né? Adolescente, então, né? Nossa senhora, o cara com 20 anos com disfunção erétil. Cara, que doideira. E eu penso assim, em cima disso, como é que vocês manuseiam ou como vocês manejam um cara tão novo, às vezes, com disfunção erétil? O que tem de tratamento? Porque a gente sabe que é uma realidade hoje. Tá, chegou pra gente, como é que a gente faz? Quando a gente fala de disfunção erétil num paciente muito jovem, a chance, se ele não faz uso de testosterona, não tem uso abusivo e nada disso, a chance de ser algo orgânico é baixo, né? Você entende que é mais baixo. Então você fala mais de causas como essa, são causas geralmente associadas àquela ansiedade de desempenho, né? É o paciente que por algum motivo desequilibrou a questão sexual e tornou aquilo muito mais ansioso. Então ele acredita, ainda tem a questão que a internet hoje vem de uma questão de que você tem que ser um super-homem sempre, que tem que estar tudo muito bem sempre. Então isso frustra, o cara está ali na tela o tempo todo vendo pornografia. Então, isso frustra muito. Então, a consulta desse paciente ela é muito mais ampla, né? Você tem que saber como é que está o dia a dia do cara, se ele... A vida emocional. Obviamente, dosar é sempre importante, até para você fazer aquilo que a gente estava falando aqui, de olhar, né? Porque é raro, mas tem o paciente que tem um pouco mais disso, com as capacidades. Então, assim, mas está mais voltada para essas questões de tela, de ansiedade, de problemas psicológicos mesmo. Né? Tem um estudo interessante também, Baroni, que há algum tempo foi publicado, mostrando a diminuição da testosterona na humanidade, né? Nos homens, atualmente, ao longo dos anos, né? Os homens, atualmente, eles têm estão produzindo menos testosterona do que os homens há algumas décadas atrás, tá? E veja bem, isso tem a ver com hábitos de vida, alimentação, uso de fatores disruptores, que a gente fala, né? Para diminuição da produção de testosterona endógena. Agora, existe um fator também de hábito, tá? Então, um adolescente fica muito tempo na tela, ele fica menos tempo no esporte. Isso é fato, o esporte aumenta a produção de testosterona. Tá? Então, a liberação de testosterona está relacionada à atividade física também. Então, aquele adolescente que está muito viciado na tela lá, vai ficar menos tempo no esporte, menos produção
Então, não só além do fator de ansiedade que o Felipe falou, né, de ficar ali ansioso e não saber lidar também com a parceira ou parceiro, tem a questão biológica, de produção hormonal também. O cara que fica, o sedentário, ele produz menos testosterona, tá? Então, tem essa questão também. Tem que, uma das condutas sair da para melhorar é mandar o cara fazer atividade física. Musculação, fazer algum esporte. Esporte cardiovascular. Legal, bacana, interessante. A gente tá falando, cara, a gente tem muitos temas legais e importantes aqui. Tem algum dos temas aqui que a gente tem falado que vocês acham que a gente poderia abordar? Eu estou com um paciente me ligando aqui. Tá, pode atender, fica tranquilo, Felipão. Bom quando é gravado também assim, que a gente não tem tanto problema. Vai cortar. Show. A gente estava entrando numa vertente aqui, doutor, que eu acho que é muito importante, e em outros momentos já teve uma fala sua, no outro podcast que a gente teve, sobre a questão do uso de hormônios e tudo mais. Banheiro aqui, né? O senhor já teve algumas falas importantes sobre isso, né? A gente estava até meio que entrando aqui. O senhor é a favor, é contra, e tem uma explicação, né, científica por causa disso, por quê? Olha, a produção hormonal, tanto no homem quanto na mulher, ela vai decaindo com a idade, tá? A gente sabe que o pico ali, a idade ideal, até para termos de gestação, né, de produção de espermatozoide, é até os 35 anos. É a época mais fértil do homem. Depois dos 35, também o homem está sujeito aumenta o índice de doenças relacionadas à disfunção fetal, né, como esquizofrenia, autismo, a gente sabe que tem relação com a idade paterna também, tá? Sim. E outras doenças mentais. Então, depois dos 35 anos, fica sempre mais perigoso para o homem ter filho. Mas em relação ao hormônio, vai diminuindo com o passar da idade. A gente sabe que tem uma queda, às vezes abrupta, depois dos 50 anos. Entre 50 e 55 anos, existe uma queda que pode ser até de 1% ao ano da sua testosterona. Às vezes, isso não vai te fazer falta. Tá? Então, cada um é de um jeito. Tem pacientes que têm testosterona de 250 muito bem, tá? Às vezes, quando é tão baixo assim, você vai lá, faz uma avaliação muscular, faz uma avaliação óssea, tá ok, o cara não tem disfunção erétil, para que você vai... O corpo dele está falando, eu não preciso de hormônio. Fisiologicamente, eu estou adaptado a isso. Estou bem, ó, não está fazendo falta para o meu osso, porque a testosterona não é importante só para a função sexual, né? Nem reprodutiva. Ela aumenta a massa óssea, aumenta a massa muscular. Se o osso está legal, se o músculo está legal, e a função sexual está legal, o cara está dormindo bem, né? Não tem irritabilidade fácil, não tem nenhum sentido para ele tomar hormônio. Então não existe, a testosterona ideal é no valor tal. Não tem esse número, não existe, isso é uma irrealidade, tá? Isso é uma média, mas a média tem os extremos, tem os seus desvios padrão. Sim. Então não tem regra para falar, não, minha testosterona tem que estar tanto, por isso que precisa da avaliação. Se você dá um hormônio para quem não está precisando, quando você injeta o hormônio na circulação sanguínea, ele passa pelo cérebro. Lá no cérebro é feita a leitura. O cérebro vai falar, opa, tem testosterona, chegou testosterona demais aqui. Beleza, ele vai reconhecer, né? Vou mandar uma mensagem para o testículo para ele parar de produzir testosterona, porque já está bacana a quantidade que tem aqui. Então, quando você injeta testosterona, você dá essa mensagem para o seu cérebro. Pare de produzir. O que acontece com um órgão que você não usa? Ele atrofia. Você fisioterapeuta, sabe isso mais do que a gente. A gente tem uma lei que fala que tudo aquilo que a gente não usa, a gente perde no corpo. Exatamente. Né? Se você não usa o seu testículo, se ele não está sendo estimulado a produzir, ele vai diminuir a função e ele vai atrofiar. E essa atrofia pode ser permanente, pode ser que você não consiga recuperar isso depois, né? Então, você deve usar testosterona quando é muito bom. É o que o Felipe falou, quando você precisa, é um santo remédio. Mas você muda a qualidade de vida do cara. Aquele cara que está com a testosterona baixa e aquilo realmente biologicamente está fazendo falta para ele, na hora que você dá testosterona, o cara muda de vida, tá? Mas aí ele precisa. E precisa entender que a testosterona, mais uma vez, parafraseando o Felipe aqui, não é o problema, todo o problema da humanidade, a testosterona, né? As pessoas têm problemas de relacionamento, né? Como o Felipe falou, às vezes você está ali na conversa e descobre que o problema é conjugal, perdeu o interesse na esposa. Mas como é que você vai corrigir isso? É uma coisa que ele tem que corrigir, né? Você resolve, senta com a esposa, conversa, vê se tem como, né? Então, até entender também que então não é uma obrigatoriedade fazer reposição hormonal para o homem depois de 40 anos. Não é uma lei universal, né? Não existe um número que fale a partir
desse nível, você tem que repor. Não tem essa regra. Interessante. Tá? Mesmo porque, Barone, se você medir sua testosterona de manhã, à tarde, à noite, é totalmente diferente. E é? Se você medir sua testosterona, eu quero medir só de manhã, que é o certo. Você medir hoje, amanhã, depois, pode dar uma diferença muito grande, às vezes até de 20% de uma medida para outra. Tá? Então, você precisa entender se o cara precisa de testosterona, se ele está mal, se ele está... Se tem sintomas, se né? tem sintomas, se tem alguma... E você descartar que os sintomas os sintomas têm que ser aquilo, né? Eles têm que questão, né? Porque tem que ser. Interessante, né? Isso é um tema sempre que eu gosto de trazer. Em cima dessa fala, você falando sobre questão de reposição hormonal e tudo mais, tem um tema também que é muito atual. Eu acho que ele faz parte muito corriqueiro dos consultórios de vocês. Né? A questão do uso, por exemplo, do Tadalafila, Viagra, hoje se fala muito na internet. E eu queria saber assim, qual a visão de vocês, se isso a longo prazo ou a curto prazo tem malefícios, contrapontos, qual a visão de vocês se de fato chegam esses pacientes lá? Agora, o cara que inventou a sildenafila, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Né? Eu tive a inventou? oportunidade, a sildenafila, que é o Viagra. Que é o Viagra, Eu tive a oportunidade de estar com ele em São Paulo, assim, conversamos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele mudou a vida sexual da humanidade, né? Porque você não tinha muito o que fazer. Exatamente. Era prótese, né? O cara ficava impotente, você não tinha remédio, você colocava prótese peniana, né? Então ele mudou a vida sexual da humanidade toda. Depois da sildenafila, que é o Viagra, vieram os outros que realmente fazem muita diferença. São excelentes medicamentos, mas da mesma forma, quando precisa, quando o cara precisa. Vai um jovem de 20 anos, vai precisar de Viagra para quê? Muito improvável. O Viagra, o Cialis, a Tadalafila, eles servem para aumentar a quantidade de sangue que chega ali no pênis, né? Eles fazem uma vasodilatação, abre o vaso. Mas para a pessoa que já está com problema na abertura do vaso, geralmente são pessoas que já têm uma certa idade, que o músculo que faz essa abertura, ele vai se cansando também, né? Eu falo para os pacientes, olha, você consegue, mas doutor, estava bom até o ano passado. Sim, mas você consegue correr agora 5 quarteirões sem cansar? O teu pênis é a mesma coisa, ele cansa também, ele está envelhecendo, né? Então, os medicamentos são ideais para quando você tem uma disfunção erétil, uma impotência de causa orgânica, de causa lá vascular, né? Ou do cansaço, uma disfunção veno-oclusiva, que existe até exame para ver isso, tem um Doppler que a gente faz para mensurar. Mas fora dessa realidade, não tem sentido nenhum, tá? Então a gente vê muitas vezes, né, Felipe, jovens, assim, cara muito jovem, cara, ele tá tomando, aquilo ali serve para uma muleta, né? E o cara não sai de casa sem ter uma Tadalafila no bolso. Então, eu tô falando isso porque é muito comum, É na muito. internet a gente vê isso hoje. Então, assim, aquilo ali cria um vínculo psicológico, o negócio. Uma dependência, ele só né? funciona se tiver tomado testosterona. A Tadalafila, então, assim, o inibidor, né? Então, assim, só que é tão, às vezes, um componente psicológico é tão grande, porque aquele remédio ele tem um tempo de ação, ele demora um tempo para ter ação. O cara toma indo às vezes, encontrar a mulher, tem relação sexual, o remédio nem fez o efeito ainda. É só o efeito às vezes é o cálculo do tempo médio tempo ali. Então, tem muito disso, cara, tem muito disso. E sem contar que aqui, para mim, a parte importante é que se o paciente tem disfunção erétil, ele tem que investigar, porque tem uma questão de que os vasos que estão ali, que possibilitam a ereção, eles são mais ou menos metade do tamanho do que os vasos do coração. Então, já ficou provado que muitas vezes você tem um evento de disfunção erétil algum tempo antes de ter um evento cardiovascular. Entendeu? Então, assim, tem uma relação. Quando o paciente tem disfunção erétil, tem que procurar ajuda por 2 motivos. A automedicação, você pode estar causando um efeito placebo enorme, isso pode te trazer uma dependência psicológica, e você pode estar mascarando um problema que, de fato, pode ser sério. Entendeu? E evitando um diagnóstico, né? O paciente pode ter um problema que às vezes ali poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado. Importante, né? Interessante, né? Legal. Meus amigos, nós estamos aqui com quase 2 horas de bate-papo, passa rápido, né? E eu queria saber de vocês, tem algum tema que a gente deixou passar, alguma pauta, alguma coisa que vocês acham que é aproveitar esse momento, né? Que o doutor estava falando sobre a questão de educação, mostrar para as pessoas, trazer informação, né? Salientar cada vez mais algum tema ou alguma abordagem?
Tem sim. Baroni. Uma coisa até que está acontecendo com essa geração agora dos jovens, né? Eu sou de uma geração que viveu aquela epidemia de HIV, de AIDS, né? As pessoas morriam de AIDS. E por isso a gente é de uma geração que sempre tomou conta dessa parte das doenças sexualmente transmissíveis, né? Com o advento dessas novas drogas, hoje você não vê ninguém mais morrendo de AIDS. Difícil, né? Hoje o cara, você vê o Magic Johnson lá, para quem gosta de basquete, tá vivo até hoje. Foi um dos caras, tá vivão, fortão até hoje. Então, mas isso abriu uma janela para as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então hoje a gente está vivendo uma epidemia de sífilis, tá? As hepatites, né? Tá? As uretrites, né? Gonorreias, outras coisas que ficaram um tempo fora dos consultórios, são cada vez mais frequentes. Então um alerta para os jovens, né? De lembrar de fazer a proteção, de fazer os seus exames de rotina, né? O HIV hoje mata muito pouco, tem remédio para você tomar antes ou depois, mas não é 100% eficaz, né? Tá? Então, mas isso é uma coisa geracional. Essa geração atual não sofreu aquele impacto que a gente teve com a AIDS, não né? viu isso acontecer, né? Não viu a coisa se desenrolando ali. Então, para eles não faz muito sentido, mas é uma coisa que a gente tem observado que tem aumentado muito a frequência dessas outras doenças sexualmente transmissíveis. As uretrites e a sífilis. E o HPV, né, que é uma verdadeira epidemia. E o HPV atinge não só o homem, atinge a mulher mais dramaticamente, né, com câncer de colo uterino, mas câncer colo retal, câncer de orofaringe, né, e o câncer peniano, que é uma tragédia, né? A gente viu até que quando eu fiz residência, a gente tinha uma cirurgia de cabeça e pescoço muito forte e os caras falavam que tumores de cabeça e pescoço estavam mais relacionados com o tabagismo. O tabagismo diminuiu muito de um tempo para cá e os tumores de cabeça e pescoço continuam praticamente do mesmo jeito, até aumentaram. Aí foram ver que tem uma relação altíssima com HPV, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito, muito importante. É uma questão de saúde pública que acredito que dá-se menos atenção do que deveria, porque isso que o Fernando falou é verdade. É um negócio que tem uma relação com câncer absurdo, assim, sabe? É um negócio muito... E aí é um recado para os pais, né? Vacinarem os filhos, tá? A gente achava que a vacina funcionava só para a mulher, mas funciona para os meninos também. Então, a partir dos 9 anos, as meninas e os meninos devem ser vacinados contra o HPV. Interessante. Eu lembro que já teve até no passado algumas campanhas relacionadas a isso, eu estava falando, né, sobre a questão da vacina para as crianças. Até mesmo teve campanhas, eu não lembro se era Vem Pro Uro ou Você Tem um Só, que era com relação à questão da campanha do câncer de pênis. Do câncer de pênis, entendeu? Já tentando enfatizar cada vez mais isso para trazer, porque, por exemplo, a moça, depois da primeira menstruação, acompanhamento com o ginecologista, e trazer isso também para a questão da saúde masculina muito cedo. Existe, doutor, até é importante a gente falar isso, tem uma idade mínima ou uma base? 9 anos. A partir de 9 anos. 9 anos. 9 anos. E para a questão de uma consulta com o urologista, é importante a gente enfatizar? Certo, seria levar desde bebê ali, né? Já ver como é que está o testículo, se ele está no lugar, o pênis, se tem fimose, se não tem. Importante Legal. levar o menino logo nos primeiros dias. Legal, né? Bacana, interessante. Top. Então, eu acho que a gente pode ir dando os encerramentos finais. Passa rápido, né? Eu nem percebi que a gente está com quase 2 horas aqui. Bate-papo muito leve, muito legal, bem interessante. Né? E até agradecer vocês também por estar aqui. Abrir mão desse tempinho aí, o Felipe aí com o paciente. Conseguiu resolver, Felipe? Não, tudo tranquilo. Assim, mexe toda hora é hora, né? E eu acho que a gente conseguiu abordar de uma forma leve, tranquila. A gente não consegue abordar todos os casos. Por exemplo, um dos casos que eu tinha estudado e me aprofundado, e que é uma realidade hoje, né? A gente está tendo essa questão mais da... Como é que fala? Eu não sei se é gestação assistida, mas a questão da fertilização assistida, né? Nós estamos vendo pessoas com o mundo que está hoje cada vez menos querendo ter filhos ou filhos mais tarde. E isso também é um tema impactante porque é uma realidade, né? Eu não sei se vocês têm abordado isso nos consultórios, tem esse tipo de perfil de pacientes, vocês recebem lá, não? Então, nós estamos vivendo uma epidemia de autismo, né? E isso já está mais que provado que tem relação com a idade paterna e materna. A gente é de uma geração que teve os filhos mais tarde. Eu tive o meu primeiro filho, minha primeira filha com 38 e o menino com mais de 40.
né? Isso é uma coisa geracional. A gente está estudando cada vez mais e deixa para ter os filhos, né, cada vez com mais idade. Minha avó teve meu pai com 16 anos, né? Que é a idade, né, meio que natural, assim, 16, 18 anos, né? Como eu te falei, a melhor fase reprodutiva do homem é até os 35. Depois aumenta a chance grande de ter filho esquizofrênico ou com autismo, né? Para as mulheres, síndrome de Down. Então, nós estamos vivendo a epidemia dessas doenças, né? Então, fico alerta, né? Para o pessoal que quer ter filho, tentar... Isso é uma coisa muito difícil de mudar, porque é comportamental, é geracional, é uma coisa evolutiva, né? Mas fico alerta aí para tentar ter os filhos aí cada vez mais cedo, né? Se alinhar com o parceiro e trabalhar isso direitinho, né, doutor? Tudo combinado, eu acho que aquela coisa, combinado não sai caro, né? Apesar dos métodos de fertilização assistida terem barateado muito e serem cada vez mais eficazes, né? Nem sempre dá certo, né? E tem os riscos também e tudo mais. Então, o ideal é ter filho na idade boa, de idade reprodutiva, ali, antes dos 35. Esse seria o ideal. Legal. Você tem alguma coisa a acrescentar, meu amigo? Tudo tranquilo? Não, acho que queria novamente agradecer pela oportunidade desse momento que realmente passou muito rápido. A gente nem percebe, né, cara? Não percebe. Tão leve, tão bacana. Eu acho que foi muito abrangente, eu acho que a gente falou de coisas assim que são um mito além da próstata, além do toque retal, que é a questão da testosterona, que é a questão das canetinhas e tal. Eu acho que isso é um negócio que deve ser comentado. Eu acho que é importante, eu acho que isso é uma questão de saúde pública. Eu acho que a gente ainda vai ver muito problema por causa desse... Já está vendo, e eu acho que vai ver ainda mais problema por causa desse uso abusivo de testosterona. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente ter espaço como esse, que conversa com gente de todo perfil de idade, que é para conversar, que é para colocar essa pulga atrás da orelha. Se alguém aí que estiver assistindo a gente estiver fazendo uso de testosterona, se questionar se tinha indicação, se deveria estar usando de fato. Fazer essa autocrítica, né? Se questionar, porque a maior parte está fazendo de forma errônea, isso é um Sim. fato. E é isso, eu acho que é um momento muito importante, eu acho que traz aqui essa questão do esclarecimento, né? A questão do consultório, que a gente está vendo isso no consultório o tempo todo. E eu acho que é muito importante ter esse momento para a gente esclarecer, conversar, fazer perguntas, a gente poder trocar aqui experiência, porque o Fernando faz o consultório dele, eu faço o meu consultório, então a gente poder falar sobre unir tudo isso. Né? Então acho muito válido, muito importante, queria te dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que é brilhante esse momento. Depois de algumas tentativas a gente está conseguindo, não é fácil a gente lidar com algumas logísticas, mas eu estou muito feliz, cara, porque a gente trazer temas tão importantes e assim, vocês são duas pessoas que eu respeito e tenho um carinho muito grande, admiração, eu confio no trabalho de vocês. Se eu tivesse que passar por uma consulta, uma cirurgia, eu estava entregue, tranquilo, porque quando você tem confiança no profissional que você é acompanhado, isso faz toda a diferença. E a gente precisa, né? Eu acredito que o doutor Fernando também. A gente estava falando aqui, vocês falaram de alguns profissionais, a gente não pode esquecer, né? Doutor Hector, e tá sempre cirurgiando com vocês também. É um excelentíssimo. Doutor Denis. Doutor Denis, né? Que são pessoas também, né? Então, assim, acho que alguns, estou falando de cardiologista, não gosto de esquecer, mas doutor Odilson, né? Que é um cara que eu tenho um carinho também, um respeito muito grande. É um baita profissional, uma referência também. E, acima de tudo, agradecer vocês por estar aqui nesse momento, né? Eu gosto muito de ouvir vocês porque eu aprendo bastante. Às vezes eu estou lá no consultório, converso com um paciente, pô, mas como é que sabe disso, cara? Você, sei lá, da urologia. Eu falo, cara, eu converso com os caras bons, então eu vou aprender. Eu peço que em outras áreas também. Eu tive que estudar aqui para a gente ter esse bate-papo leve, gostoso, bacana e que a gente possa levar para quem está ali do outro lado a informação, que às vezes a gente não tem noção, mas uma informação simples que é dada aqui, um insight, dá um pontapé para muitas coisas. Por exemplo, a gente falando aqui no final sobre a questão de ter filhos mais cedo, porque o senhor me abriu os olhos com uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Então,
faz todo sentido e é fundamental. Então, obrigado, viu? O bate-papo é muito bom. Nós vamos marcar outro pro Felipe contar os causos. Que ele é o rei dos causos. Eu queria puxar. Ele tá muito sério aqui, ele ficou muito sério. O Felipe, ele tá se soltando, devagarinho ele vai. Cara, ele não deixa a gente ficar sem Felipe, dar vamos fazer risada. assim. Então, não acabou ainda. Tem algum que ele tem algum? Puxe um aí da uma Rapaz, anedota mas aí. é muito. Não, e o Felipe é das tiradas rápidas, É, assim. né? Aquele Se cara esquiva que- rapidinho. É igual no então tênis, quando acontece, você quer jogar tênis. sei lá, acontece alguma coisa com o instrumentador, ele puxa uma piadinha ali, sabe? desvia Um devagarinho. trecho de uma música que Pá. faz. Sai pela culatra ali, é o né? cara do jogo rápido ali que quebra o gelo ali do. Centro A Pesado, tensão, né? Centro é. cirúrgico tem muita história para contar, não tem? É. Eu às vezes vou pro centro cirúrgico, cara, acompanhar os ortopedistas, eu gosto de acompanhar. Mas pro Francis, que é um cara que eu gosto dele pra caramba, me chama de Zezé e tal. E às vezes eu fico, cara, centro cirúrgico eu achava que era outra coisa, acredita? Eu pensava que o centro cirúrgico era aquela coisa muito robótica, todo mundo ali, ninguém conversa, aquele mínimo detalhe. Eu sei que tem essa parte. Mas eu me lembro que um dia eu fui cirurgiar, cara, os caras estavam ouvindo rock and roll aqui, e o cara aqui cortando e tal, e falou, cara, e o churrasco lá, aquela cerveja no final de semana? Eu falei, cara, é assim. Fernando é Antena 1 FM, eu não sei porquê, mas ele entra na sala e berra pra Alexa. Só sei Eu operar falei, com cara, eu música. nunca imaginei que centro cirúrgico era assim, cara. Só consigo operar com música. Já É, né? peço pra Alex. Qual o estilo musical, doutor? Eu gosto da Antena 1, porque é a rádio Antena 1, né? Antena 1 é rádio da onde? Fora? É que não. É a rádio mais ouvida do mundo. É mesmo, cara? Do Brasil, uma das mais ouvidas no mundo. Mas interessante, Toca cara. de tudo quanto é música Cara, boa eu falei, lá. cara, pra mim que centro cirúrgico é um negócio muito sério, que tu estudar só, sim, o barulhinho ali, cara, o rock and roll tocando. É. Cara, e aí, como é que foi o final de semana lá, o churrasco? Ah, cara, não sei o quê, babá. Eu acho que passa, ei, eu tô sendo cirurgiado aqui e tal, uma tranquilidade, cara, tudo fluindo, todo mundo terminou, tudo ok, liberado o paciente e tal, vai lá pra parte ambulatorial. Eu falei, cara, enfermaria, que interessante, que legal. Então tem muitos casos para se contar aí, né, doutor? Tem. Uma hora o Felipe solta alguns aí, né? Não, ele vai ter que contar, mas ele é da resposta Não, mas rápida. tem mais momentos. Se trazer o Felipe aqui, a gente vai soltar devagar e tem muita história para Isso aí. fazer resenha aí, né? Muito bom. Então, show de bola. Pessoal, queria agradecer por você que esteve com a gente aqui até o final. Agradecer o doutor aqui, né? O doutor Felipe e o doutor Fernando, são dois excelentíssimos profissionais. Agradecer a nossa equipe mais uma vez aqui, né? A nossa querida agência de publicidade Cidade, que nós estamos aqui, dos estúdios da Casa Branca, que isso aqui é uma piada interna nossa. Eu estou muito feliz que nós devagarinhos, nós vamos chegar lá onde a gente projetou. O Baronicast está muito melhor, muito mais trabalhado. Eu tenho certeza que muito mais legal de se assistir e vir aprender um pouquinho com a gente, que a gente aprende todo mundo junto aqui. Então, meus amigos, obrigado mesmo de verdade. Tenho certeza que em outros momentos a gente vai estar junto aqui novamente. E Prazer. que vocês possam ser cada vez mais iluminados para ajudar tantos pacientes que precisam tanto de vocês. Eu vejo que vocês fazem isso com excelência, um amor e um carinho muito grande. Não é à toa os resultados que a gente tem aí, beleza? Muito bom. Então, tamo junto. Tamo nas suas mãos, Ares. Top.